Então, pessoal, mais um episódio do podcast The Best Ministérios Modernos. Seja muito bem-vindo. Não é novidade para ninguém, que é muito bom ter você aqui com a gente, participando de mais esse bate-papo. Eu sou o Wallace Torres. Eu sou o Adriano Silva. Estou aí com meu amigo Adriano Silva, né? As apresentações não podem faltar. Pode. Né? E curta, compartilha. Comenta aí. Comenta, se inscreva. Principalmente, né? E ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos aí, dos nossos conteúdo de qualidade aí chegando para você na sua casa, no seu smartphone, onde você tiver aí com acesso à internet. Isso aí. Tá ok, pessoal? Vamos nós para mais um episódio e hoje recebendo um grande amigo, pessoa para mim fantástica, especial. Pequei, né, e não trazê-lo antes aqui, mas como diz aí o ditado, enquanto a vida há esperança. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Mas a gente está no início do projeto. É isso aí. Né? Gostaria de agradecer já a você que se inscreveu, né? A gente já está aí com uma galera legal, inscrita, bastante visualização também em nossos vídeos. E glórias a Deus, Deus continue abençoando a sua vida aí. Amém. Né? Você colaborando aí com o nosso projeto. Você, empresário também, pode estar fazendo parte desse projeto aqui também, patrocinando os nossos programas, tá? Vai estar chegando para você aí o telefone para você estar fazendo contato aí com o pessoal da produção, vai estar chegando a proposta de marketing para você estar dando visibilidade aí à sua marca. Sim. Não é isso? E você que está nos assistindo, mais uma vez eu peço a você aí que comente a sua cidade, o local onde você está sendo alcançado com o nosso podcast aqui. Tá ok, pessoal? Então, E principalmente ali, né? Você que está assistindo também esse podcast, já se inscreva logo aqui, né? No nosso canal, para poder não esquecer depois, né? Deixa para depois não, que a gente está vendo aí que tem bastante visualização, né? Mas os inscritos não estão caminhando na mesma proporção, né? Então, pessoal, se inscreve aí, começou a assistir o vídeo, já gostou? Se inscreve, dá o like e vamos que vamos. Vai nos ajudar muito. Então daí, vamos ao nosso convidado da noite. É uma honra para mim estar recebendo aí meu querido irmão amado Elias Ribeiro. Era bacharel em teologia, agora já está formado, né? Líder de ministério de louvor, já também uma caminhada aí, né, de muito tempo, muita experiência nessa área aí, com jovens, né? E hoje caminhando com nosso amigo pastor Felipe, né? Felipe Luna. Então, parceirão. Fala aí, Elias. Fechamento. Você tá para onde, meu irmão? Em primeiro lugar, dizer boa noite, agradecer pelo convite, né? Muito bom estar com vocês aqui. Sou iniciante, assim como vocês estão iniciando também. Isso aí. Eu sou mais iniciante ainda. Vambora. Eu não sei para onde olhar, onde ver. Aqui, tem aquela ali o pessoal vai te ver. Se quiser falar um recado para alguém assim, ó, mandar um alô, mandar um beijo, é naquela câmera ali que você dá um alô, dá um salve. Beleza. Já tá avisado, hein? Beleza. Tá aí. Dizer minha gratidão a Deus, né? Porque nós somos movidos por Deus. Não estamos em qualquer lugar, nós estamos no lugar que Deus nos colocou. Sim. Com certeza. Então, esse lugar aqui é um lugar de adoração, um lugar de Deus. Sim. E se nós estamos aqui reunidos, nós já estamos em culto. Né? Com certeza, ele se faz presente. Glória a Deus, já. Maravilha. Que a nossa vida seja assim, né? De honra e louvor ao nome do Senhor. E como a gente sempre comenta com os convidados aqui, né? Tem tanto lixo na internet, tanta coisa sendo lançada e atacando o povo de Deus, e entre várias ideologias que são contrárias aos princípios que a gente tem, e o que motivou a gente também, mas está fazendo isso aqui que a gente está fazendo, trazendo irmãos, trazendo pessoas de Deus, pessoas sérias, para também estar colocando esse mesmo conteúdo na internet, porque a gente precisa marcar essa nossa presença de uma forma mais forte, mais incisiva, né, Molice? Interessante que recentemente eu aprendi com uma pastora amiga minha que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Forte. Então, já estamos marcando aqui um ponto forte na nosso bate-papo aqui. Interessante que eu conheci o irmão Wallace num tempo bem atrás mesmo, né? Para não dizer que a gente para não dizer que nós somos tão. E eu quando eu olho, toda vez que eu lembro de Wallace, eu vejo um ministério de Deus comprometido, sério, firmado na rocha. Passa por lutas, passamos por lutas, mas agarrado mesmo, enraizado na rocha. Isso aí. Então, eu quero dizer para os irmãos aqui, meu amigo Adriano, meu amigo Wallace,
que Deus não une pessoas, Ele une propósito. Tá aí. Então, se Ele nos uniu e tem nos mantido nessa firmeza, nessa unidade, é porque tem propósito para nossa relação Sim, de com certeza. convivência. Verdade. É a prova disso que eu estou aqui. Amém, amém. Nós estávamos conversando antes de começar. Justamente, sempre tem aquela canjinha antes, aquele bate-papo antes. Tem que ter resenha, a moda hoje é resenha, eu esqueço da resenha. Eu ainda não tenho o Instagram. Mas a partir de então, aí, Maria, só oportunidade, Aproveita, né? Um beijão aí pra Marissa, pra Beatriz também, né? Irmãs aí amadas, o Darwinzão, né? Não posso esquecer do meu amado Darwin também, que são esposa e filhos aí, do nosso amigo Elias, né? Foi um tempo, né, que eu preferi segurar um pouco o Instagram, porque eu já estava já no terceiro semestre da Unigrã, seminário, né, teologia, bacharel de teologia. Então a gente estava naquele propósito mais profundo na palavra, nos estudos, e eu preferi não ter o Instagram naquele tempo. Chegou no passado, já tem quarto semestre, chegou assim no quinto semestre e tudo mais. Correria fora de série. ECC, aquela correria, tudo fechamento de seminário. Então, agora não vamos começar a raciocinar. Vambora. O convite do irmão faz parte desse propósito. Amém, amém. Porque uma das colocações que o Espírito Santo me colocou, foi que na internet muitas pessoas estão perdendo tempo com bobagem, com porcaria. Verdade, tem muita coisa. Com excesso de informações tortas, informações que não estão tão pautadas na palavra de Deus, não tem firmamento nenhum. Então, quando você está muito exposto a muitas informações, perdendo tempo, às vezes, com bate-papo, com troca de coisa que não vai te agregar nada, então, por isso, naquele tempo, eu resolvi. Agora, tendo esse podcast maneiro aqui, abençoado, onde nós vamos estar começando a trabalhar fundamentos importantes, para voltarmos realmente à essência. Então já é uma luz no fundo do túnel, já é uma luz forte, né? Forte. A gente tem uma modernidade, né? Hoje, o tema do nosso podcast é o tema do nosso podcast. A gente sempre, em todas as conversas, apesar de alguns temas serem diferentes, mas a gente sempre acaba dando uma pincelada nessa questão do mais antigo ou primitivo, né? De igreja primitiva, com o mais atual, que é a igreja hoje, né? A igreja moderna, a igreja tecnológica. Eu sempre digo, né, que graças a Deus que a igreja acompanhou, né? Não é problema, a igreja acompanhou essa modernidade. Agora temos que deixar aonde está o problema. Sim, pois é. Tem algumas coisas ainda que precisam ser ajustadas, né? E aqui a gente teria, né, nesse tempo de caminhada nossa, teria podcast aqui para 4 horas e 5 horas, né? Porque é tempo de caminhada e ministério. Então fala pra gente um pouco da sua experiência, irmão Elias. Lá no comecinho, como que foi a história do irmão na questão do encontro com Cristo, se o irmão já nasceu em berço evangélico ou se houve uma conversão depois, né? Eu conheço a história, mas a história do irmão aí, testemunho para a vida daqueles que irão nos assistir, né? Irão nos assistir. E como que foi, como que era a igreja que o irmão conheceu, essa questão da raiz, enfim, bem... Interessante que a gente passa um tempo na igreja, a gente pensa que a gente é crente. Por estar na igreja, né? Sim. Então eu me batizei com 7 anos de idade. Eita. Filho de crente, né? Achando que é crente. Crentinho, achando que é crentinho, né? E eu vivi um tempo na minha infância na Igreja Batista do Farol, né? Pastor João Alves Marinho, era pastor naquela época, um pastor missionário. Grande abraço aí para os nossos irmãos amados da Igreja Batista em Farol de São Tomé. Hoje é pastor Elias Amaral. Cibe, pastor Tiago. Olha aí. Xexé, pastor José Amaro. Mas a raiz mesmo dessa história toda era o Farol de São Tomé, pastor João Alves Marinho. Pastor que veio do Rio, fundou uma igreja meio que em trancos e barrancos, lutando. Toda a dificuldade que o missionário tem para abrir campo, né? Mas levantou uma igreja linda. Não foi o templo. Foi as pessoas ali. Levantou um templo lindo ali. Pessoas maravilhosas, imbuídas, encorajadas. Ele muito corajoso, muito avante do seu tempo. E a administração da palavra dele, os cultos, trazia algo muito especial dentro de mim, um garoto. Via meus pais adorando, meu pai pregando, minha mãe
cantando, minha irmã fazendo poesia, minha irmã trabalhando já se desenvolvendo para o lado teológico. Tá aí, então a gente vê, né, só para abrir umas pausazinhas, né, não interrompendo o irmão, mas que eu vou me recordando aqui a respeito de alguns jargões que principalmente jovens costumam utilizar, né, que não, vou para a igreja quando tiver mais velho, porque eu tenho muita coisa que viver aqui ainda, né, achando equivocadamente que a igreja ou está caminhando com Cristo, é atraso, é perca de tempo ou alguma coisa desse tipo, né? E vendo o irmão com 7 anos de idade, né? Ou, né? Antes. E pode ser uma perda de tempo, realmente Sim, pode ser. Sim. Porque nasci num lar cristão, vendo a família toda adorando a Deus, eu também adorava a Deus do meu jeito, da forma que eu achava que estava certo. Sim. Né? Naquele comprometimento, aquele compromisso, não com aquele privilégio, não com aquele prazer, mas ali no meio, no ativismo. E chegou um ponto que o coração começou ardendo, eu vou me batizar. Pedi batismo desde 6 anos de idade. Não deixaram, porque 6 anos aqui, tipo, magrelinho. Ninguém queria deixar aquela criança batizar. E fomos por uns 7 anos de idade, eu batizei. Um batismo lindo lá na Praia do Farol, foi numa lagoa, Lagamar. E eu era menorzinho, pequenininho, as pessoas me segurando ali, foi lindo demais. Mas boa parte daquilo ali eu não sabia o que era. Então, porque não tinha entendimento ainda, né? É por isso que eu falo que às vezes é uma perda de tempo. Quando você não sabe o que está fazendo, não está vivendo aquilo que realmente você está... você não sabe. Você está no ativismo, você está no meio de uma corrente. Tem uma corrente passando e você está sendo empurrado naquela corrente. E ali eu fui. Veio adolescência, veio juventude, sempre ativo. É esse que é um problema sério que a gente precisa entender. Atividade não significa adoração. Sim. E eu muito ativo, com jovens, adolescentes, sempre liderança, né? Liderança sempre, mas no ativismo. Eu vivi uma coisa e não era a minha realidade. E trabalho lá em Baixa Grande, Farol, ajudando as igrejinhas pequenas, tocando violão, cantando, né? Sim. Vozeirão. E eu esqueci, rapaz, de falar também, né? Compositor, tá? Compositor e cantor também, músico. Mas isso é uma realidade do outro, Elias. Ah, sim, mas... Do outro Elias. Que, se for necessário, hoje é utilizado para a glória de Deus. Porque nasceu depois de um evento importante. Sim. Porque nessa caminhada toda de ativismo, eu estava ali envolvido. Só que a minha natureza era ignorante. Era uma natureza violenta, escondida. Era tranquilão, calmo, mas não era calmo. Por dentro fervilhava. E chegou um tempo que aconteceu um episódio na nossa casa, lá no Farol, final da formatura da Federal e tudo mais, e fomos fazer uma festa na nossa casa lá, todo mundo da escola lá, não teve bebida, não teve nada, e uma das pessoas que estavam conosco morreu afogado. Lá mesmo? Então, a avó do rapaz não queria deixar ele ir, mas deixou ele ir porque tinha um cristão. Mas só que não era a minha realidade, o cristão de verdade. Eu estava ali de espantalho, eu estava ali numa máscara, eu estava ali num improviso, num teatro. E parecia normal. Só que quando veio a morte desse rapaz, teve um pastor amigo nosso, na época de Federal, que ele me falou assim: Elias, vou te perguntar, eu tenho que te perguntar isso. Você não tem culpa nessa morte? E aquilo pra mim foi horroroso, foi uma agressão, foi forte demais, aquilo foi até grosseiro. É verdade. Eu entrei em pranto, chorei muito com aquele episódio, que a situação, eu não conseguia encarar a avó, que deixou ele ir comigo pra praia naquela situação, e ela confiava no cristão, mas eu não era cristão. Eu só era um filho de crente. Fui pra casa, chorei muito. Aí aconteceu um episódio que tinha um senhor lá de Nova Brasília, que ele estava com diabetes, e ele já tinha perdido um dedo já, e começou a ficar cego.
E eu fui na casa daquele homem, no meio daquela situação toda de perda de um amigo, Sim. essa grosseria, né? Que eu achei que era grosseria, né? Vamos lá. Sim. Eu achei que era grosseria. Sim. Você no meio de um fogo cruzado, você no meio de uma luta, numa guerra. Você é acusado o cara assim. vem e, sem amor, sem nada, e joga você no chão e eu Sim. entrei em parafuso. Se eu já não estava firme, eu tinha tudo pra Abandonar. sair mesmo e ir para o mundão mesmo. E falei assim, tô vivendo uma vida de mentira, não é isso aqui não. Só que aconteceu um fato importante que aí muda a minha história. Eu fui visitar um homem que estava já perdendo um dedo, já não estava andando mais, que ele estava com dificuldade para andar, ele estava pesado, as pernas estavam dolorosas, inchadas. Ele começou a ficar cego. E eu fui lá, uma visita de amigo, né, que assim, dá um conforto para ele, né? Eu fui lá confortar ele. Esse foi o maior engano da minha vida. Aí. Eu cheguei lá, o homem era crente. O homem era servo de Deus. Se deparou com um crente. Um homem de muita raiz. Aí. Um Atanísio Vilemem. E aquele homem me recebeu com todo carinho. Irmão Elias, você veio aqui, irmão. E eu tava abafando, né? Ó, crente, Puxa ó, vida, ó a máscara. Puxa vida, a máscara. tô. E eu fui lá. E cheguei lá, aquele homem bateu em mim até dizer chega. Bateu. Me chamou de falso cristão. Falou que eu estava enganando quem. Mas com todo carinho. Diferente do outro que veio e jogou no chão. Longe mesmo. E ele me jogou na real. Olha aí. E eu saí da casa dele chorando de tristeza e de alegria. Aí. Você sabe que aquele homem falou isso, vários textos bíblicos para mim? Isso aí, não raro, né? O que acontece, e algumas pessoas que estão assistindo vão se identificar com o seu testemunho e com essa palavra aqui, né? Que muitas das vezes a gente chega na casa de uma pessoa e às vezes com problema, não, a gente chega às vezes na casa da pessoa de um problema gigantesco, uma montanha, mas quando se bate com certas realidades, a gente sai do ambiente com o nosso problema, uma pedrinha pequenininha assim dentro do bolso. E quando eu saí da casa daquele homem, o Espírito Santo começou a bater em mim com muita força. Começou a mexer. É assim que ele faz. E eu fiquei assim atônito. Sabe por que eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim? Porque eu não tinha vivido aquilo. Eu só ouvia falar de pessoas que contavam histórias lindas, maravilhosas, experiências com Deus, com o Espírito Santo. E eu fiquei ali. Fui pra casa, morava sozinho na Parque Esplanada. Eu fui morar no Esplanada em 91. Morava sozinho lá, uma casinha muito mal... Sim. muito mal preparada. Se organizando. Mas estava ali sozinho. Naquele lugar, não tão bem preparado, não tinha um reboco legal, muito mosquito no Esplanada. Eu era muito magro, eu não sabia se o mosquito me levava pelo meu sangue. Eu ia te levar embora com o corpo inteiro. Muito grande. Eu estudava, eu trabalhava em 2 empregos, estudava à noite na Federal, então eu era muito guerreiro mas naquela época, à noite, eu não dormia. Eu passei a noite com Deus. Eu senti Deus de uma forma tão poderosa, e me abraçou. Eu pude sentir o carinho dele tão terno, Amém. tão Glória a Deus. poderoso, tão poderoso, que eu comecei a cantar. Eu comecei a adorar a Deus como eu nunca adorei. Amém. Eu tinha uma voz linda, né? Antes das cordas vocais dava aquele problemão, né? E eu cantava muito em muitas igrejas, né? Uma voz bonita. Sim. E a vaidade me tomou a voz. E quando eu voltei mesmo, quando eu tive um encontro, comecei a ter experiência com o Espírito Santo, minha voz não voltou aquela voz. Porque aquela voz não era a voz de um adorador. Aquela voz era um cantor. Sim. Mas quando veio a voz do adorador, eu não tenho mais saudade da outra voz. A voz era muito boa, tinha recursos infinitos. Sim. A voz não acabava. Mas chegou um dia que Deus tomou essa voz. E Ele me deu outra voz. E hoje eu rouco, eu posso estar sem voz, eu posso estar com a garganta doendo, posso estar todo dolorido. Mas está adorando. Mas esse louvor vem. Esse louvor vem mais profundo. Isso é muito bom. Aí comecei a compor, comecei a ministrar a palavra. Eu sou muito gago, eu sou muito embolado, eu falo embolado, né? Mas é interessante que quando eu tive essa experiência com Deus, a minha voz começou a limpar. E eu comecei a falar melhor.
E Benção. ao ponto que eu começava a me aprofundar na palavra, ler a palavra, e foi uma coisa tão sedenta, a própria leitura, os estudiosos ensinam que quanto mais você lê, melhora a sua dicção, melhora a sua... Sim, interpretação, melhora tudo. Leitura é Mas fantástico. o Espírito Santo é perfeito. Ele pegou o Moisés com dificuldade na fala, o Moisés embolado, e começou a trabalhar nele. Agora, outro engano é dizer que um encontro, que uma experiência transforma em um cara super-homem, transforma em um cara. Não dá. Não, esse é só o início. É nisso, né? É só o início. Agora, hoje se acredita que você tem uma fórmula pronta para que alguém ministre na igreja. Sim. Né? É uns equívocos que tem. Se a voz é boa, se a voz tem uma qualidade, se o cara tem um perfil, se o cara tem uma estética, a simpatia, tem uma série de coisas que eles dizem que é o perfeito para adoração. E é isso que nós vamos construir hoje aqui, né? Eu pretendo, né, compartilhar um pouquinho com os irmãos, construindo e desconstruindo algumas coisas que eu aprendi a duras penas, que machucou em mim, algumas coisas que eu chorei para aprender e que alguns irmãos podem se identificar hoje com essas experiências e podem entender melhor. E creio eu que todos estiverem assistindo esse podcast, esse bate-papo, vão ser impactados. Tá? Não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. Porque, como você falou, Deus une propósitos e as pessoas que estarão assistindo é semente plantada na vida delas. Então eu quero lançar um desafio. Opa! Cada pessoa que estiver entrando no nosso podcast, não só hoje, mas de hoje em diante. Enquanto ele estiver, ele vai ficar no ar. Ele vai começar a entender o seguinte: se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso aí. Porque Deus não une pessoas. Então fala ali, ó, naquela câmera Deus ali para aquela pessoa. É propósito, meu amigo. Fala, você não chegou por acaso, a frase toda, fala tudo de novo. Você não chegou aqui por acaso, você chegou aqui porque Deus tem propósito. Aleluia. Para nossa comunhão. Então, aproveita, entenda, se aprofunde naquilo que Deus tem para sua vida, porque Deus vai unir cada dia mais nesses propósitos. Sim. Agora, propósito, ele também tem uma meta. Sim. Ele tem um ponto-alvo chegar. Aonde nós vamos chegar? Sim. Só pegando um gancho numa questão para não deixar passar, que você falou sobre experiências com Deus, experiências vividas com o Espírito Santo. A gente teve um podcast também passado com o Vaguinho, com a Priscila também, que são excelentes pessoas, fantásticas, irmãos, que eu conheci agora e já os amo, sobre essa questão. E as pessoas hoje precisam... existem pessoas que tiveram muitas experiências com Deus e se perderam no meio do caminho e hoje só contam histórias do passado. E tem outras pessoas, outros crentes, que infelizmente só contam histórias dos outros. Né? Não vivem uma realidade, Adriano. Não está ali dentro do... Não tem visto, não tem vivido, não tem experiências próprias com Deus para contar. E isso é muito triste, né? É muito ruim, porque... É um problema. É um problema. É um problema porque é um problema. Só puxa um cadinho, irmão, assim, pra frente. Não, pra cá, assim, ó. Pra cá? Pra cá, assim, ó. Vai lá. Aqui. Aí. Problema por quê? Porque Deus não é Deus de momentos. Sim. Esse é o engano, um dos enganos dos dias de hoje. Eu vou para aquela conferência extraordinária, porque lá vou ter um momento extraordinário com Deus. É um problema. Porque se você está esperando para esse evento, para essa conferência, para você ter um encontro poderoso com Deus, isso é um problema. Porque Deus não quer ter encontros com você. Vive de só momento, né? Não. Você encontra com Deus. Você conhece como é que foi a experiência do Wallace com a Dani. Ele encontrou a primeira vez, gostou. Sim. Mas aí ele vai querer ficar encontrando ou ele vai casar e vai viver? Vai casar logo. É a experiência com Deus. A palavra provar e ver de que o Senhor é bom, quando você prova, você não quer mais largar. Agora, qual é o problema do momento? Tem agora o Moment, tem as conferências, tem... Os encontros. É problema? Não é problema. Sim. O problema é se aquilo ali motivar
o seu relacionamento momentâneo com Deus. Mas é isso, um dos problemas, inclusive, dos cultos, né, hoje, tem se tornado isso, tem se tornado meros encontros. Muitos vão como espectadores, vou observar aqui, vamos ver o que vai sair daí. E outros vão só para ter aquela questão rasa, aquele momento de emoção, né, em que um pregador e uma parede mais escura e uma iluminação mais tendenciosa traz para aquele ambiente mais depressivo, ou mais contrito, ou para trazer essa impressão, mas quando sai dali a segunda-feira é exatamente igual à segunda-feira que foi anterior, da semana anterior, cometendo os mesmos pecados e vivendo suas vidas de formas que o Senhor não aprova, né? Deus não aprova. Eu estava ministrando um tempo atrás num culto de plataforma. É o problema dos encontros, né? De só para ir para esse encontro, não quer sair dali com uma palavra, não tem uma palavra de confronto, que de fato vai trazer uma transformação e ela vai passar a viver uma realidade com Deus. Aí, no culto na plataforma, olha só que o rapaz me falou comigo. Eu fico maluco, eu fico formigando para chegar o dia do culto, porque o culto é maravilhoso. Aí ele falando, foi no final da ministração da palavra. Estava ministrando a palavra naquele dia, foi no final, ele deu esse testemunho. Uhum. E alguns, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí eu fiquei triste por dentro. Mas eu queria falar para ele de uma forma muito carinhosa, porque... Sim, claro. Você não pode, eu não gosto... Dar um banho de água fria de confrontar alguém que esteja no meio de uma euforia espiritual. Uhum. Agora, nós podemos tentar conduzir essa pessoa na euforia espiritual para a forma correta. O que eu falei para ele? Querido, posso ajudar você? Tem aquela camisa assim, posso ajudar? Sim. Chega assim, posso ajudar você? Eu queria te contar uma experiência. Aí ele falou assim, pode? Eu gosto muito quando o senhor vai pregar, eu gosto demais. Então, eu queria te ajudar. Você falou no culto hoje que você fica assim, ardendo para chega o dia do culto, que o dia do culto é o melhor dia para você. Uhum. Então, eu quero te dar uma receita para você. Amanhã de manhã o senhor não vai acordar. O que você faz quando acorda aqui? Acorda, escova o dente, vou lá e tal, tomo um café, volto e tal. E aí, as redes sociais, você faz o que de manhã? Você dá bom dia para sua esposa, para seu grupo de comunhão da igreja, como é que você faz? Aí, é assim mesmo. E sai dando um bom dia, Então, a proposta é diferente para você. Vamos fazer o seguinte, amanhã você vai acordar e você não vai dar bom dia, boa tarde, nada para ninguém. Você vai acordar e você vai se relacionar com Deus. Aí, você vai dar bom dia para Deus. Você vai começar a conversar com Ele, você vai orar, você vai ler a palavra. Antes de se relacionar com qualquer pessoa, começa a cultivar o relacionamento com Deus. Só que aí, não é só de manhã quando você acordou, não. Não. A proposta é diferente. A proposta é diferente. É uma vida em relacionamento íntimo. Como é que funciona isso? Você vai tomar seu café com Deus. Sim. Você com seus amigos? Com Deus. Uhum. Você vai pra área trabalhar, TDS, com Deus. Todo, o dia todo. E conversando, falando com Ele. Não fecha o olho não, parceirão. Vai conversando com Deus, assim, olho aberto, vai falando com Ele mesmo. Aí, Senhor, essa solda aqui vai acontecer como e tal. Como se estivesse ali e Ele está ali. Se relaciona assim. Você vai entender que você não vai precisar de um culto. Você não precisa da manifestação daquele dia especial para você ter um encontro com Deus. Você vai ter um encontro com Deus o tempo todo. Você vai estar com Deus. Você não vai mais se encontrar porque você não vai se largar mais dele. Pois é. O encontro é quando você solta alguém. Uhum. Então você tem um novo encontro. Agora, se você vive com alguém, você não tem mais encontro. Você se relaciona intimamente, integralmente. Essa é a proposta que eu tenho para fazer com você. E para você que está nos ouvindo aí, algumas nomenclaturas aqui são um pouco, não vou falar peculiares, mas não, já falei, né? Falei bonito antes. São um pouco particulares. Quando o irmão Elias fala o culto na plataforma, porque ele trabalha offshore, que fala. Trabalho offshore. Então, algumas nomenclaturas que ele está falando, TDS, algumas siglas aqui relacionadas à questão do trabalho dele. Tá, pessoal? Então, algumas coisas aí, de repente, a gente precisa esclarecer para o pessoal ter uma compreensão legal do que a gente está falando. Então, isso, gente, essas experiências que o irmão está comentando aqui, está fazendo, é no trabalho dele. Né? Então,
é um testemunho, né, muito, muito forte. Porque a gente não é adorador no podcast. Uhum. A gente não é adorador no tempo. A gente tem que arder na adoração Sim. o dia inteiro. Interessante que quando a gente fala que... Nós falamos que há um desvio hoje, há algumas confusões, em que o primitivo deixou de ser a essência e o modernismo excessivo, né, os excessos do modernismo, começou a criar alguns embaraços. Ou desconstruir algumas coisas que eram legais, ou destruir algumas coisas também que não eram legais e que melhoraram. Sim. Agora, e na visão, nós podemos fazer na isso? visão do irmão Elias, com toda a bagagem que a gente tem, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz a um dos convidados, né, que tiveram aqui com a gente. Numa síntese, ou numa comparação da igreja primitiva, que é a nossa igreja como referência, inclusive de relacionamento e unidade. O que no entendimento do irmão hoje a gente ganhou e o que a gente perdeu? Eu não vou me esquivar da pergunta, não. Não, tudo bem. Pode ficar à vontade. Eu só vou fazer uma ponte do passado, Sim. uma ponte do tempo de Jesus e uma ponte para agora. Sim. Para nós fazermos um aconselhamento não diretivo. Sim. Tem aconselhamento diretivo, que nós damos a referência, o ponto de vista e o veredito. Sim. Quando nós trazemos esses pontos, essas pontes, logo as pessoas que vão estar assistindo não vão precisar que eu afirme aquilo que eles já sabem. Sim. Mas eles vão entender nessas pontes. Interessante que quando Deus se relacionava com as pessoas do Velho Testamento, o que atraía as pessoas a se relacionar com Deus era o caráter das pessoas, aquilo que as pessoas tinham, que as pessoas faziam, atitude, né? Os atributos, a palavra é essa. Os atributos das pessoas atraía o olhar de Deus, a atenção de Deus. Então, essas pessoas como Abraão, como Moisés, como Noé, como Enoque, como Esdra... Jó, né? Vixe lá, meu servo Jó, homem... Homens extraordinários. Ele pinta a característica do Jó Homens ali. extraordinários. Como é que Deus olhava para esses homens? Até Satanás, ele tinha uma certa inveja de Jó. Mas também ele tem tudo, isso dá tudo para ele, né? Pois é. Jó, Satanás, existe alguém mais perfeito, mais justo, mais maravilhoso do que Jó? Deus, assim, falando eu tô aqui falando, contextualizando, né? De uma forma leve aqui. Existe alguém tão maravilhoso quanto Jó na Terra? Mas também ele é assim porque você dá tudo para ele. É interessante que ele falou, viste lá o meu servo Jó, e ele viu. Viu? Por quê? Tava vendo. Porque era notório que Jó era um homem especial. Sim. E os atributos de Jó atraíam a atenção de Deus. Agora, olhando para Jó como um adorador, o que tinha em Jó como um adorador que atraía a atenção e que Deus se deleitava, Deus satisfazia, Deus se agradava? O louvor tem essa proposta, a adoração tem essa proposta, agradar a Deus. Sim. Trazer para Deus algo que Ele goste, algo que Ele queira. Então, quando você olha para o Velho Testamento, você olha para os homens maravilhosos na face da terra e você via os atributos que chamavam a atenção de Deus para se agradar, para aceitar aquela adoração. Quando você olha para Abraão é um extraordinário. Quando você olha para Abraão, só lembra só de Isaac, você está perdendo muita coisa. Tem muitas coisas maravilhosas em Abraão. Uma coisa que eu acho fantástica em Abraão, que Abraão era um peregrino, né? E interessante que o atributo que chamava a atenção de Deus, um dos atributos que chamava a atenção de Deus para Abraão, que Abraão, aonde ele passava, ele construía um altar de adoração de pedra. De pedra. Olha só que interessante. Né? Marca isso. De pedra. Mas a tenda que ele dormia era de tecido. Aquilo tinha um significado muito importante. De Abraão para Deus. Ele está falando o seguinte, o seu altar é de pedra, é permanente, ele vai ficar aqui, levantado. Ele vai embora, eu vou embora, o meu é passageiro, mas a sua glória é eterna. Aleluia.
A adoração ao Senhor é eterna. Enquanto tiver fogo, nós vamos te louvar. Mas eu não importa, eu sou passageiro, estou passando aqui, eu não tenho muito mérito. Eu não sou importante. O importante é o altar de Deus. E ele faz isso com muita propriedade. Quando você olha para a história de Abraão, todos os percursos onde ele andava, o que ele construiu, o que ele fazia, o olhar de Deus era um homem perfeito? Nunca. Mas esse perfil do Abraão, de adorador, daquele que sacrificava, ele não tinha aquele negócio de procurar dar um jeitinho, não. Ele se derramava de Deus e sempre oferecia aquilo que ele entendia através do seu relacionamento. Não era assim algo que premeditava, não, é um sentimento dele, não. Era relacional, ele se relacionava com Deus. Então ele oferecia a Deus fruto de algo que ele se relacionava. Não é algo que eu acho que Deus vai gostar de fruta. O Caim, né? Acho que Deus vai aceitar a fruta que eu der. É achômetro, é algo que você está entendendo. Mas quando você tem uma relação íntima com Deus, você começa, olha só, um dos pontos importantes, você começa a entender como se relacionar da forma que ele quer e agradar ele. Ele agora, mesmo vai ensinando, né? Quando Abraão fazia isso, ele mostra para mim, para nós, para os nossos ouvintes que estão, nossos irmãos estão interespectadores, que estão aí nessa flecha aí das informações. Isso aí. Que para ser um adorador, para atrair os olhares, para o olhar de Deus, você precisa se relacionar. Falamos agora há pouco. Íntimo, constante, tempo todo, integral. Sim, verdade. Não momento. Aí você olha para a vida de Abraão. Obediência. Deu filho, ofereceu o filho mesmo. Ele não poupou o filho dele, ele ofereceu. Deus é que poupou. Mas ele ofereceu. E Deus conhece o coração do Abraão. Ele conhecia o coração de Abraão. E ele sabia que o coração de Abraão era um coração de adorador. O coração de adorador, ele dá tudo. Ele não escolhe o que ele vai dar. Ele não escolhe um pouquinho, a parte que ele quer. Ele não se importa. Ele dá aquilo que Deus pede. Primeiro ponto que atrai os olhares de Deus é quando o adorador ele oferece aquilo que Deus quer. Mas interessante, é uma questão interessante. Mas como que eu vou saber o que Deus quer? Aí nós Pelo vamos... relacionamento. Isso. Mas, você passa a conhecer e ser conhecido. Então né, aquela via de mão dupla. Né? Será que Deus vai se agradar? Essa será é uma dúvida de alguém que não está se relacionando bem com Deus. Agora, se você tem essa dúvida, realmente é bom você falar mesmo, porque tem que ser sincero. Abrir o coração. Porque enquanto você não falar isso, você vai viver igual Elias do passado, que vivia no ativismo, que vivia numa aparência de filho de crente, né? Os pais que cantavam, e não era uma vida real. Agora, quando você fala que realmente está com essa dificuldade, é importante falar mesmo. Não é bom esconder, tem que falar mesmo, mas tem que ser tratado. Agora, falando de ponto de vista de atributo, Abraão, olha só quantos atributos chamam a atenção dos olhos de Deus. O Jó, o irmão falou, propriedade do Jó, a forma que ele tratava, ele ofertava, ele sacrificava para ele e para os filhos. Ele tinha uma visão de culto, de adoração a Deus, assim, abundante. Ele não tinha só aquilo que era dele. Ele oferecia ainda mais, ele era muito abundante com Deus. Verdade. E Deus olhava para o Jó e sabia do coração de Jó. Com certeza. E quando ele foi provado, quem provou, quem não sabia quem era Jó era Satanás. Mas Deus sabia que era Satanás. Era Jó. Quem era Jó? Sabia. Com certeza. E ele já via a vitória de Jó antes do final, antes do desfecho final. Isso que é maravilhoso. Nosso Deus, quando ele nos permite algumas provações, e aí que bacana essa experiência aí, ó. Ele sabe o nosso futuro de vitória. Enquanto ele está gemendo, ele está zangado. Enquanto estava zangado com aquele pastor que me deu umas burdoadas lá no passado, Deus usou aquele homem para moldar caráter, para bater em mim, forjar, bater em mim, me quebrar todo, me rachar no meio, porque o meu vaso era bonitinho externo, mas era um pão bolorento, né, rapaz? O negócio não era vivo. O negócio não era ativo, o negócio não era real. E não adianta você ter um aspecto externo lindo, né? aquele ar de espiritual. Tem pessoas que você conversa e você tem a impressão que o cara é um santo.
mas você É uma vai capa, vendo as né? atitudes, você vai vendo as respostas. Os frutos, gente. A Bíblia fala por diversas vezes e dá essa receita. Se você quer, tá vendo a figueira muitas das vezes ali bonita, você vai procurar fruta, ela não tem. Então, se quer conhecer, meu filho, a árvore, vê os frutos dela. Então você olha para Abraão, você olha para Jó, você percebe que os atributos dele chamam a atenção de Deus. Você olha para Davi, né? Outro também. Um homem, né? Dito como um homem segundo o coração de Deus, um homem da adoração. Jovens falam da essência da adoração. Precisa conhecer Davi um pouquinho mais, né? Porque uma ideia com ele. atributo de Davi era fantástico. O homem que ele tinha uma percepção da grandeza, poder e temor a Deus fora do sério. Um atributo que chamava a atenção demais de Deus. Por quê? Quando ele errava, ele ficava inquieto porque ele sabia o poder de Deus. Verdade. Ele sabia o tamanho da encrenca que ele estava enfrentando, porque ele conhecia Deus. Sim. O grande problema do relacionamento de hoje em dia é de pessoas que conhecem um Deus superficialmente e já começam a falar que Deus é aquilo que E olha, agora, né, chegou para mim aqui soprado no ouvido. Que Jó já fazia já tinha aqueles atributos todos que a gente citou aqui, né, inclusive que chamou a atenção de Deus. E o que ele pôde declarar depois? Antes eu conhecia de ouvir falar, Sim. mas hoje eu conheço de contigo andar, Meu Deus. de relacionar. Então, Isso é um atributo fantástico. É um homem que anda com Deus, né? E ele agradava a Deus. Verdade. antes eu conhecia de ouvir falar, e hoje os crentes não... Então você olha, Davi, outro cheio de atributos que chamam a atenção de Deus. Quando você olha para Davi, a essência da adoração. Sim. O homem era adoração. Sim. Ele adorava na guerra. Ele adorava em tudo que é lugar. Ele adorava Deus. E Deus conhecia o coração dele, sabia que ele adorava mesmo. Era sincero dele. Então, algo que eu acho fantástico nos atributos de Davi em relação à adoração a Deus é a sinceridade de Davi. Sinceridade quando ele estava alegre, quando ele estava triste, quando ele estava em pecado, com aquele temor. Ele adorava a Deus através do seu temor. Transparente demais, Davi, transparente Chorava, demais. ele se rasgava. Gente, a gente percebe hoje em dia as Não pessoas ficava procurando dando justificativas. Não ficava procurando. Pra tudo. Davi não, ele não tinha justificativa. Quando o profeta chegou pra ele e acusou ele, ele ficou doido. Ele não queria matar o Tem que profeta. matar esse homem. Ele pensou, que é esse homem que põe a ovelha do outro? Foi você, ô bonitão. Imagina a cara de Davi desmanchando. Aquela raiva que ele estava pelo aquele infrator, era ele. Mas ele continuou com aquele espírito de justiça. Ele sabia que ele ia pagar um preço muito alto. Ele pagou um preço muito alto. Sim. Mas até o fim de sua vida, ele pagou um preço muito alto, mas como um adorador. Ele não saiu, ele não fugiu da realidade, ele não fugiu da responsabilidade. Um dos problemas do adorador dos dias modernos, ele achar que quando ele erra, quando ele peca, as consequências são abstratas. E o que acontece também, muita gente chega até para se justificar nessa questão, né? Mas Davi adulterou. Beleza, Davi adulterou, mas você está preparado para perder um filho? Você está preparado para ver a espada passando na sua casa e nos seus filhos? Um irmão estuprar a irmã, outro irmão matar outro Você está irmão. preparado para isso? Então, muito cuidado com as justificativas que a gente tenta colocar em cima do nosso pecado. Ao invés de procurar se consertar, não, mas Davi errou também, né, cometeu, mas... E você já leu o restante, vê a consequência do erro dele? Você está preparado para segurar uma situação dessa? Nós conhecemos esse período como espada da justiça. Pois é. É esse período que nós conhecemos como espada da justiça. Ou seja, E Deus mudou? Deus é misericordioso, Deus amava ele, ama ele, ele tinha um coração adorador, errou, mas a espada da justiça aconteceu na vida de Davi. Sim. E ele deixou de ser adorador porque a espada da justiça atuou na vida dele? Não. Ele continua adorador. Porque Deus olhava para ele e falou assim, que atributo lindo.
mesmo eu pesando a mão sobre ele, assim como eu fiz com Jó, Deus me deu, Deus tomou. Pois é. E ele continua glorificando a Deus. O coração é de adorador, um coração contrito. Então, você vai olhando para os atributos que chamavam a atenção de Deus. Você olha para Esdras, ensinador da palavra, aquele homem também chamava a atenção de Deus, a forma que ele era apaixonado por ministrar a palavra. Sim. Ele adorava a Deus ministrando, ensinando nas igrejas, ensinando aqueles remanescentes. Quando ele subia na praça para poder falar, subia num lugar mais alto, só vinha chegando gente, e o homem... Agora, essa é a ponte do Velho Testamento. Sim. Esse é o pano de fundo que nós temos da adoração no Velho Testamento. Não podemos esquecer do Salomão, né? Trazendo o Salomão para o tempo moderno. Vamos imaginar o Salomão nos tempos modernos de hoje. Hoje em dia as pessoas constroem grandes estruturas, som, mídia, né? Como se isso fosse um instrumento que faz a diferença. Quando você olha para Salomão, eu vejo a mesma coisa. Muitas pessoas pregam sobre Salomão e não entendem quem foi Salomão. Eu falo isso com muito temor, porque nós muitas das vezes somos Salomão. Idealizamos, olhamos as estruturas e a adoramos. Sim. Salomão fez um templo lindo lá, aí ele chama Deus para dentro. O Senhor tem que vir para cá para dentro aqui e tal, o Senhor tem que morar aqui dentro aqui. Quando você estuda os princípios culturais daquele tempo, você entende as misturas das religiões dos egípcios com o judaísmo e as religiões circunvizinhas. E havia uma crença naquela época muito forte. Olha a crença como é que era, olha só interessante, para a gente entender Salomão melhor. O homem que não seguiu a Torá, não seguia as leis que era para os reis daquele tempo, que Deus estabeleceu para os reis, ele não seguia, fez muita bagunça, trouxe a mulher que era dos egípcios e a Torá proibia ele trazer, tomar uma esposa egípcia, porque era um símbolo da escravidão, algo que Deus não gostava. Ele criou na cabeça dele uma estratégia, né, para poder expandir reino. Essa é a palavra. Para expandir reino. Ele criou uma estratégia. Olha a estratégia de Salomão no templo. Ele pega um templo, constrói no lado da casa dele, do palácio dele, para começar a dominar os sacerdotes. Ali, né? Porque ele tinha muita sabedoria, um homem segundo no conhecimento de Deus, tal, e um homem muito sábio. Tanta sabedoria, começou a bagunçar o negócio. Constrói um templo, chama Deus para dentro. Aí naquela época havia um costume, existia uma crença que se uma entidade morasse em um templo que era construído para ele, se ele morasse ali, ninguém vencia mais aquela nação. Porque aquele Deus protegia a cidade, porque ele morava ali. Essa uma das viagens de Salomão nas crenças circunvizinhas, porque aqueles costumes foram se apegando a ele. Outro problema de Salomão, né, com as estruturas. Ele chega e pergunta a Deus, qual é o seu nome? A gente passa por esse texto todos os dias, a gente lê isso aí todos os dias, não entende o que está acontecendo ali. Existia uma crença que se você soubesse o nome de uma entidade, você dominaria a entidade. Só que ele estava perguntando o nome do Deus que conhecia o coração dele, que deu a sabedoria para ele. E Deus chega para ele, eu sou, cara. Eu sou. Olha só, eu só vou entrar nesse templo aí, eu só vou aceitar o culto de vocês, o que foi sacrifício aí, quando no reino não houver injustiça. Quando os órfãos forem assistidos, quando as viúvas forem assistidas, quando as pessoas tiverem alimento, quando os estrangeiros passarem para que vocês cuidarem bem dele. Isso inclusive é recitado em Tiago. A verdadeira religião, sim, qual é a verdadeira religião? Sim. Aí nós vamos chegar lá. Tá. Já estou voltando para perto aqui. Vamos lá para trás. Mas esse problema da adoração, do sacrifício, começou muito tempo atrás, no tempo do povo de Israel. O sacrifício é frio. Do falso sacrifício, aquele sacrifício cheio de sangue, que Deus não estava satisfeito com aquilo. Porque virou uma capa de religiosidade, as pessoas ofereciam aquilo que eles queriam, mas a verdadeira justiça, o verdadeiro sacrifício
era assistir as pessoas, Sim. era cuidar das pessoas, um dos outros. A Torá, as leis de Javé para aquele povo, era a lei de justiça, onde as pessoas viveriam bem. Não teria pessoas dominantes, cheias de riqueza, e uma classe infinitamente pobre, miserável. Então foi um tempo muito duro. Mas Deus, desde aquele tempo, já levantava uma bandeira. Sim. Não adianta vocês oferecerem sacrifício com a vida falsa. Sim. Vocês não amam o seu próximo, vocês não amam as pessoas. O Senhor, Ele é advogado dos oprimidos. Sim. Salmos fala isso. Se você oprimir alguém, Deus é advogado dele. Se você fizer mal para um pequenino, que não tem nenhuma estrutura, não tem nenhuma defesa, Sim. você não está maltratando uma criança, você está maltratando um Deus vivo. Pois é. Javé falava isso. Quando Jesus chega para os discípulos, assim, quando eu tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber. Aí os discípulos, mas quando nós fizemos isso com o Senhor? Quando vocês alimentaram e deram bebida e comida para meus pequeninos. Olha só, Jesus falando aquilo que Javé falou para Salomão, lá diante daquela grande estrutura. Aquele grande estrutura. Aquele mega sábio, que tinha uma estratégia fantástica de dominar todo mundo. O que aconteceu com aquela geração em diante? Só tragédia, só derrota. E nós vimos que o pano de fundo da chegada de Jesus era um povo... Estava escravizado, né? O povo estava escravizado. Um povo dominado por Roma, é um povo que não tinha liberdade plena, eles não tinham o orgulho de ser um povo destemido, eles eram um povo dominado. Aí chega Jesus. Bem, aí começa outro problema, ou a solução. Se nós falamos que no passado, no Velho Testamento, a adoração era baseado ou chamado a atenção de Deus pelos atributos que aqueles homens tinham, de caráter, de coração, de essência. E agora no Novo Testamento, com Jesus nascendo. Jesus nasceu, pronto. Uma nova realidade se apresentou para nós. E Jesus nasceu, Ele viveu, ministrou ao mundo o plano de Deus, ministrou ao mundo o olhar de Deus. Ele veio revelar a verdadeira face de Deus. Sim. O Deus fora da religião, da religiosidade, desculpa. Sim. O Deus fora da religiosidade. E começa a ministrar às pessoas sobre o verdadeiro Deus. Sim. E os verdadeiros adoradores. Olha só que fantástico. Jesus veio trazer duas coisas. O verdadeiro Deus, a verdadeira lei, a verdadeira justiça. Quando nós olhamos para Jesus, o ministério de Jesus, foi um ministério carismático. O que é carismático? Vem Eucaristia, catolicismo, nada disso. Isso é loucura, isso aí é outra coisa. Nós estamos falando de um carisma, de alguém que olhava para o mundo e não conseguia andar sem abençoar. O olhar era tão profundo de amor, de misericórdia, de graça das pessoas, que ele via que as piores pessoas estavam à sua frente. Eram as pessoas mais perversas, eram as pessoas mais assim intrigantes, eram as pessoas que ninguém dava nada para elas. Mas Jesus olhava para aquelas pessoas e conseguia trazer o melhor daquelas pessoas. Então Jesus veio trazer o verdadeiro Deus para os verdadeiros adoradores, que não eram perfeitos, que agora os atributos eram diferentes. Não vamos chegar lá. Sim. Então Jesus começa a trazer o verdadeiro Deus com o seu verdadeiro amor, com a sua verdadeira personalidade e caráter. Sim. Então as pessoas começaram a conhecer Deus diferente. Um Deus diferente da religiosidade, dos judeus, dos escribas, fariseus, que pregavam um evangelho, que pregavam uma palavra pesada, cheia de fardo, cheia de hipocrisia. E como se só eles fossem capazes de suportar. Cheios de inclinações para aquilo que eles queriam fazer. Olha só, a hipocrisia é você oferecer a Deus aquilo que você quer e não aquilo que Ele quer. Sim. Quando você oferece uma adoração, porque eu gosto de tal louvor, eu gosto de tal estilo, vamos chegar lá também. Sim. Tal estilo, eu só canto se for assim. Bem, você está caindo numa cilada seríssima dos fariseus. Um engano seríssimo, né? Que escolhiam a forma. Auto-engano.
escolhiam aonde eles obedeciam. Como se Deus fosse entrar numa forma. O tempo todo eles ficavam ameaçando Jesus com as leis, com as falsas doutrinas que eles criavam, que eles atemorizavam. Mas a justiça que Deus criou para o povo de Israel, de verdade, eles não viviam. Sim. Que era a justiça de Deus, o abastecimento das pessoas, o cuidado uns dos outros, o amor, a misericórdia de Deus. Quando Deus mostrou a misericórdia para o povo de Israel, para o povo o povo hebreu lá no Egito, aquele olhar de misericórdia, eles apagaram aquele olhar de misericórdia de Deus. Sim. Eles só falavam de um Deus que matava, um Deus que se vingava, um Deus que destruía, um Deus... Então aquilo ali era um temor, eles atemorizavam as pessoas com um Deus diferente daquilo que Deus era. E eu aprendi também que é bom te aprender. Bom, é muito bom. E é bom compartilhar. Muito. Existe também idolatria quando você adora Deus quando ele não é aquilo que você está adorando. Sim. Quando você cria uma imagem de Deus que não é a dele, você cria uma personalidade para Deus, você monta na sua cabeça como é Deus e você o adora, isso é idolatria. Porque esse não é Deus, é alguém que você criou. Sim. Não é Deus. Agora, idolatria também é o você... O homem tem essa inclinação mesmo, infelizmente. É você criar uma imagem diferente de Deus que ele não é. Agora, Jesus nasceu, trouxe a realidade, né? A realidade de Deus para a Terra. O povo se apaixonou por Deus. Era diferente. Eles falavam assim, era mais medo, era admiração. Esse homem fala um evangelho, fala de Deus diferente dos outros. É outro Deus. E eles começaram a adorar Deus, porque Deus começou a se apresentar da forma que ele é. O pastor Jonelis, ele tem uma frase muito bacana, que ele fala que se Jesus Cristo for apresentado da forma que ele é irresistível. Eu acho que a frase não é bem assim, mas eu vou colocar assim, mais ou menos é dessa forma. Se Jesus for apresentado da forma que ele é irresistível. Ninguém resiste a Jesus. Deus, se for apresentado da forma que ele é de verdade, se você mostrar Deus de verdade para alguém, ninguém quer abandonar Deus. Ninguém vai sair e deixar de adorar Deus. Certeza. Agora, vamos lá. Jesus veio trazer o verdadeiro Deus e veio trazer os verdadeiros adoradores. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Aí ele veio passar um tempinho aqui ainda, né? E foi subir. Aí ele fala o seguinte: eu preciso subir. Porque se eu não subir, o Espírito Santo não vem. E se ele não vem, é um problema, porque ele vai fazer o quê com as pessoas? Vai converter as pessoas do quê? Da justiça. Não é isso? Pecado do juízo. Pecado do juízo. E é interessante, por exemplo, é interessante dentro dessa questão do Espírito Santo, que as pessoas às vezes não se atentam nos detalhes das situações bíblicas, né? Os apóstolos, Jesus foi assunto, o Espírito Santo veio, né, em Atos, e a partir dali começou-se, né, um trabalho do apóstolo Paulo e dos discípulos, e como que as pessoas criam em Cristo e modificavam as suas vidas. Quem pregava para elas depois que o apóstolo saía, se não tinha Bíblia, se não tinha... Muita gente nem ler sabia, né, a questão dessa parte, né, educativa, essa orientação era muito precária, né, como é ainda nos dias de hoje em muitas regiões, Brasil e mundo afora, né, a questão de alfabetização, não existia alfabetização. Quem pregava para esse povo? Era o Espírito Santo, filho. O Espírito Santo, que ia mostrando, ia convencendo as pessoas ali, ia mostrando que o que ela fazia, ela não pode fazer mais. É quase que eu puxo logo para cá e vem te atropelando, mas não vou puxar para cá não, vou continuar lá atrás. Então, né, é o Espírito Santo de Deus que ministrava, pregava para aquelas pessoas. Interessante que o Espírito Santo veio e teve um tempo atrás que eu ministrei na nossa igreja batista de Regado. O pastor Felipe me pediu para ministrar um dia um culto à noite e eu falei sobre o Espírito Santo, esse momento do Atos 2 ali. E a palavra que eu trouxe para a igreja aqui, o Espírito Santo, ele é como um ambiente, ele cria um ambiente. O Espírito Santo é como se fosse um útero do Evangelho. Ele cria um ambiente perfeito para que a vida nasça. Sem o Espírito Santo,
As pessoas nem se convencem do pecado. As pessoas não se convertem a Jesus sem o Espírito Santo. Não tem como. O Espírito Santo tem poder para converter as pessoas. Sem o Espírito Santo, é como você nascer fora do útero. Porque quando você nasce no útero, ali dentro tem todo o quê? Os nutrientes, tem toda uma estrutura para que a vida nasça. Sim. Por que havia necessidade dele descer? Por que Jesus Cristo ali afirmou que era importante ele vir? Porque o Espírito Santo ele é imprescindível na vida do adorador. Você não consegue adorar a Deus sem o Espírito Santo. Você não consegue aceitar Jesus sem o Espírito Santo. Você não consegue adquirir o caráter de Jesus sem o Espírito Santo. Sim. Agora, vamos lá. Chegamos ao problema agora do futuro. Eita, do da tempo, atualidade, do tempo da igreja primitiva. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, o Espírito Santo desceu, né? Começou a se manifestar, começou a fazer um mover diferente. E aquilo que acontecia no Velho Testamento, onde o caráter das pessoas faz diferente, os atributos das pessoas chamam a atenção de Deus, agora nós temos uma nova realidade, com Jesus e o Espírito Santo. E é esse problema, um dos problemas dos dias de hoje. Que problema é esse? Quando Deus olha hoje para o adorador, Ele não quer ver a sua capa de santidade. Ele não quer saber o quanto você jejua. Ele não quer saber o quanto você procura ser o melhor. O que realmente agrada a Deus hoje é outra coisa. É Ele olhar para você e ver os atributos de Jesus em você. Mudou. Antigamente, a obediência de Abraão atraía o olhar de Deus. Hoje, a obediência de Jesus sendo ministrada na sua vida, no seu caráter, crescendo dentro de você, muito importante, que atrai, muito interessante. É que atrai o olhar de Deus. Hoje o adorador... O caráter de Cristo, né? Ter o caráter de Cristo forjado. Hoje o adorador, ele precisa entender o seguinte, ele não tem que estar preocupado com a estrutura, com a melhor mídia, o melhor som, com a melhor voz, com a melhor técnica. Ele tem que procurar entender o seguinte, que ele tem que estar cheio de Jesus. Jesus nasceu dentro dele. Se Jesus não estiver dentro dele, se não nasceu na vida dele, ele não é adorador. Verdade. Porque o que atrai o olhar de Deus hoje para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, é Deus olhar e ver Jesus na gente. Essa é a diferença. O adorador hoje, que se acha uma estrela, que se acha o bambambam, que acha que a voz é veludada, que a voz é que faz diferença. Temos Antônio Cirilo aí com uma voz mais ou menos, que uma unção tremenda, que você não vê voz poderosa, você não vê a voz boa, mas a unção que tem nele, de Jesus na vida daquele homem faz a diferença. Pastor Fernando Trindade esteve aqui com a gente. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo lá, mas eu vou parafrasear uma outra questão que ele deixou muito forte, me impactou muito aqui. Né? Que ele falou, olha, saiba onde Jesus está para você apresentá-lo a todas as pessoas que chegarem próximas a você. Forte demais. Então, né, os crentes vivendo de utopia, vivendo de fantasia. E precisa Jesus estar dentro dele para ele apresentar esse Jesus através da vida dele, um caráter transformado. Agora, se Jesus, ele é um pequenininho dentro de você e você é um gigante, não é essa adoração que Deus quer. O verdadeiro adorador, Deus procura adoradores, adora no espírito de verdade, interessante. Espírito em verdade. Repete isso de novo aí. Se você é um gigante, como é que é? Repete isso de novo aí. Se você é um gigante e Jesus é um pequenininho dentro de você, você não é adorador. Você se adora. É diferente. Diferente, né? Você se adora. Porque quando você é adorador, você precisa ter o gigante dentro de você. E se ele não é um gigante, você precisa ter humildade, sinceridade, para identificar isso. E para tratar isso também. Não é só identificar, tratar isso também. Porque ele precisa crescer. Quem vai fazer ele crescer dentro de você? O Espírito Santo. Porque ele é o útero materno de Jesus Cristo nascer dentro de nós. Eu passei um vídeo... Com relação às composições hoje, então, né? Porque, gente, o pessoal canta na igreja que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. E não é possível. As pessoas... É até perigoso isso, as pessoas estarem cantando o que não vivem, o que não é uma realidade na vida delas, né? As composições. Então,
precisa se observar isso também. Existe hipocrisia de uma forma essa hipocrisia fenomenal. Existe. Eu tenho muito cuidado de falar, apontar, acusar, inclinar. Por isso nós falamos no aconselhamento não diretivo aqui. Nós estamos trazendo todo um relato, todo um panorama anterior, igreja primitiva, e os tempos atuais, para as pessoas entenderem que nós não estamos acusando ninguém. Sim. Nós não estamos julgando ninguém. Nós estamos estabelecendo uma direção através daquilo que a palavra de Deus nos ensina. As pessoas estão ministrando na igreja hoje. Que ele cresça, que eu diminua. Glória a Deus por isso. Está ministrando? Amém. Amém. Agora, eu estou sendo ministrado. Como que eu estou sendo ministrado? Eu estou aceitando isso? Sim. Eu estou entendendo essa verdade? Para que isso aconteça, eu preciso ter relacionamento com Jesus todos os dias, me alimentar da palavra, orar, jejuar, viver em propósito com Deus. Eu preciso de uma vida com Deus, para que Jesus cresça. Não é só ler a palavra de Deus. Tem pessoas que leem a palavra, não só leem, meu querido, se você está lendo a palavra de Deus, só apenas lendo, está perdendo seu tempo. Porque lendo é letra. A letra mata, a palavra de Deus fala isso. Mas o Espírito vivifica. O que é isso? O que ele está falando com essa história de Espírito, da palavra? Esse livro aqui, no Espírito, ele é poderoso, tem poder para curar, para transformar a vida, para fazer a alma, dividir medula fazer e tudo. Coisas incríveis. Isso aí. Mas no Espírito, porque na letra é morta. Por quê? Se você lê a palavra de Deus lá nas leis, poxa, vai falar de lei, cara, você tá de brincadeira, cara. Hoje é um dia tão maravilhoso, fala de lei. Nós estamos lá no tempo de Jesus, já na graça, fala de lei. Importante, Léo. Vamos lá, vamos falar o Espírito da lei. Não matarás. Quando você lê, letra, não matarás, significa que você não pode pegar uma arma e atirar em alguém. Concorda comigo? Sim. Não seria lógico? Sim. Isso é a letra. É a letra. Por isso que é importante o Espírito da palavra. Qual é o Espírito da palavra? Que fala que a língua mata também, então mais do que tudo que... O Espírito da palavra, isso que é poderoso. Não matarás. Se você passar na rua e tiver alguém passando fome e você não tiver misericórdia dela e ela morrer, você está incorrendo nessa lei. Eu sou culpado pelo bem que eu não faço. O Espírito da palavra é vida. Olha só, gravem isso. O Espírito da lei, o Espírito da palavra de Deus é vida. Jesus é vida, verdade. Nós estamos falando de coisas aqui sérias no Espírito. Sim. Porque essa palavra aqui no Espírito, ela salva. Mas se essa leitura for feita na letra, ela mata. Quantas pessoas já saíram da igreja? Quase. Quantas pessoas deixaram de ser, ou não sei se eu posso dizer isso. Às vezes nunca foram à igreja, só estavam lá. Mas quantas pessoas se afastaram do reino de Deus? Foram à igreja, mas nunca por causa da letra. Se tornaram a igreja. Quantos pastores, quantos líderes que ministraram essa palavra aqui na letra e não no Espírito? Sim. Preocupado com calça, com bermuda, com a bateria, com volume, Isso é importante? Sim. Tudo é importante. Nós aprendemos na música que um som confortável você ministra uma hora. Sim. Um som gritante você ministra 10 minutos. A pessoa ouve a primeira música, dá o primeiro louvor, depois vai embora, porque cansa. Né? O ruído, ele é agressivo. Para quem tem um ouvido maduro, né? Que gosta de um som bom, de um ambiente bom. Eu não estou falando que jovem e velho gosta de som de alto e baixo, não. Eu estou falando de qualidade. E estou falando de coisas vindouras, coisas que duram. O que dura é o som de qualidade, é o conforto. Sim. Então essa palavra aqui, no Espírito, ela salva. Essa palavra aqui, na letra, ela mata. Toda ela. Agora, vindo para Jesus, e agora vamos vindo para as igrejas modernas, né, vindo para os problemas futuros, o irmão trouxe já uma forte colocação sobre que ele cresça, que diminua. Nós estamos falando aqui sobre Jesus crescer. O verdadeiro atributo é ver Jesus na gente e não a gente em Jesus. Porque as pessoas se perdem nisso. É verdade. Infelizmente se perdem nisso.
Nós temos um E se a tempo, gente canta, de repente, até com uma expectativa que se não é uma realidade, mas a profecia... eu quero que seja, né? Eu canto de forma profética, mas Isso. precisa se ter esse entendimento. Essa sinceridade. Isso aí, sem sinceridade. Sinceridade. Então precisa ter Sem sinceridade. sinceridade, eu tava ministrando ontem na É sino que faz barulho, só blim, acabou. no nosso PGM ontem lá, nossa célula de Atos 29 lá, e eu falei sobre isso, as desculpas. Você é capaz de falar uma verdade não sendo sincero. Você é capaz de dizer uma verdade não sendo sincero. Você chegar para Jesus alguém, salva, uma verdade. você chegar para alguém e falar o seguinte, olha, eu estou sentindo uma dor no joelho muito forte, é uma verdade, estou sentindo dor muito forte no meu joelho e tem que ministrar um culto hoje à noite, mas eu não vou, porque o meu joelho está doendo muito, não consigo nem andar, está doendo demais. Aí eu digo que eu não vou para a igreja. Eu menti? Não. Mas de manhãzinha apareceu um serviço, eu estava precisando muito daquele serviço. E que se abençoar minha família, ia trazer um conforto melhor para minha família. O que eu fiz de manhã? Fui trabalhar. Pergunto a vocês, é possível falar a verdade e não ser sincero? É possível. Então, quando eu falo sobre sinceridade, é remover a máscara. Né? Sem cera. A máscara é a cera. Antigamente as pessoas queriam mostrar que estavam em jejum e se maquiavam. Só para quem não conhece a história da palavra sinceridade, a gente vai estar explicando para vocês agora. Era um sistema utilizado pelos aqueles que trabalhavam com madeiras, né? Carpintaria, mas carpintaria de móveis. Então, às vezes a madeira vinha com algum defeitinho, com algum buraquinho, alguma coisinha, né? Algum defeito, e era aplicado nessa madeira para ela ficar com a estética boa, um tipo de cera, né? Para aplicar aquela perfeição. Então ela aplicava-se uma cera em cima dela para poder ela ficar com aquela aparência mais bonita, né? E sem a cera era a madeira original mesmo, do jeito que vinha, né, para as mãos daquela, ou mostrava os defeitos ou não, ela estava até, né, com mais uma certa perfeição. Então, quando uma pessoa queria testar se aquela madeira estava sem cera ou não, se aquela peça de madeira ou aquela mesa ou aquela cadeira ou aquele móvel estava sem cera, ou seja, estava sem aquela maquiagem ou não, colocava no sol. Porque quando a madeira aquecia, a cera derretia e mostrava os defeitos todinho. Cuidado, irmão. A cera ela tampava tudo. Cuidado com a máscara aí, porque a hora que o sol bater, meu filho, que a luz vier... Trazendo para o sentido espiritual, sim, a luz de Jesus brilha e ela mostra. Derrete a cera, a máscara. E ela revela. É a palavra, né? O significado, a alusão da palavra sinceridade vem justamente disso. E, trazendo para o tempo dos judeus, dos fariseus, eles tentavam mostrar para as pessoas que estavam maus. Sujavam o rosto, mostravam a aparência já debilitada, para mostrar que jejum. Então existe isso. E isso é um problema diante de Deus. Porque Deus, ele olha para Davi e vê um adorador por excelência, e não vê em outros que não tem aqueles mesmos problemas, não tem aquele período sanguíneo de Davi, não tinha aquelas falhas de Davi, acha que é melhor que Davi. Cuidado. Porque aquilo que você esconde, aquilo que você acha que ninguém está vendo, que é invisível e que... A luz vai pegar. Esse é o problema. Agora, vamos trazer para os tempos modernos. Vamos lá. Sinceridade. Eu te mandei o texto do 1 Coríntios 4, versículo 1. Quando o apóstolo Paulo começa a falar, ministrar sobre os ministros. Ele começa a falar sobre o ministro. E a palavra que ele usa aí é uperete. A palavra grega é uperete que ele usa. Ministro. Ele usa a palavra uperete. A pronúncia seria hiperete. Mas se dá escrito está aí uperete. E quando o apóstolo Paulo fala sobre o ministro, e ele fala sobre a pessoa que ministra, quem adora, quem ministra a adoração de uma igreja, de um templo, quem ministra a palavra em adoração, quem ministra precisa ser um operante. Aí eu entrei em crise, porque eu fui entender que eu fui procurar saber, aí eu descobri que o operante era... Os atributos do operante. O operante era um remador. Aí eu falei assim, poxa vida, que bobagem, rapaz. O apóstolo Paulo
bebeu água nessa aí? Não é possível, rapaz. O que tem de remador? Aí eu fui entender, né? Fui estudar um pouquinho, me aprofundar. Eu descobri que o Perete, na linguagem marítima, naquele tempo, daquele período, significava o primeiro remador das antigas escaleiras, lá embaixo, lá, o primeiro remador. O primeiro remador. Havia naquele tempo um bumbo. Bum, bum, bum. Um cara fantástico, forte, os caras preparados, um chicote bonito. Cara, o Perete ficava na frente. Era o primeiro da fila. O primeiro a levar a bordoada. Quando batia o bumbo, o que ele fazia? Puxava. Quem estava atrás? O chicote. Acompanhava quem? O bumbo era o Espírito Santo. Nossa. Que movia o Perete. É o Espírito Santo. O chicote é a palavra. Que não deixa ele se perder. Se ele sair um pouco do ritmo, a palavra volta ele pro ponto. Mas o que é interessante nessa palavra? O apóstolo Paulo ele traz o ministro como um cara que não tem aparência, um cara que não é visto, é o cara que apanha primeiro. Ele é um servo de todos. Servo de todos os irmãos. Aprendemos aí na música. Aprendeu. Ele é servo de todos. Isso aí. E ele apanha primeiro. Essa palavra é fantástica. É. Isso mudou a minha vida, rapaz. É uma alusão. Isso mudou a minha vida, rapaz. Esse contexto mudou minha vida, rapaz. Entendimento do que é ser um ministro da palavra, o que é ministrar alguém em adoração. É você sofrer, você Inclusive, busca... até quando a gente fala, né, quando a gente tem a oportunidade de ministrar a igreja, eu deixo bem claro para os irmãos, queridos, antes de chegar para aí, bateu aqui primeiro. O Perete hoje, né? Isso, Perete. Bateu primeiro, o profeta não está isento, não. E é primeiro nele. E essa preocupação com essa palavra aqui que eu tenho, trouxe para mim, guardo ela no meu mais profundo, é que essa palavra me mostra o seguinte: existe desvio no tempo de hoje. Quando as pessoas estão preocupadas em mostrar atributos que não têm, ou preocupadas em mostrar atributos que não é de Jesus, às vezes adoram o templo, ou adoram um Deus que não existe, idolatria, adoram uma estrutura. Eu não, de forma nenhuma, estou falando que a estrutura é ruim. Em tempo nenhum, estou falando aqui que a estrutura é um problema. Não pode botar o coração, né, querido? O que importa é que a estrutura, ela precisa ser um instrumento para que os verdadeiros adoradores que praticam, que lutam, que combatem a si mesmo, que buscam através do Espírito Santo trazer o verdadeiro Cristo para que ele cresça, porque ele apareça realmente. E que as pessoas comecem a olhar, andar na rua, olhar para as pessoas e começam a não ver mais o Wallace, nem mais o Adriano. Não, nem a Gabi. Não, estou vendo Jesus andando ali. Já pensou? Que coisa extraordinária. Quando alguém chegamos aqui na sala aqui, poxa, hoje Elias não veio. Glória a Deus, glória a Deus. Elias não veio. Imagina. Elias não veio, quem veio foi Jesus. Aí, ó. E começou a tremer esse lugar. E começou as pessoas no meio do caminho aqui, os carros, os lugares, as pessoas começaram a aceitar Jesus, começaram as pessoas a ser curadas, as pessoas começaram a ser transformadas. Esse é o verdadeiro adorador. Esse é o verdadeiro atributo que Jesus quer ver na igreja no dia de hoje. Sim. É uma igreja que cura, uma igreja poderosa, uma igreja tão cheia de Jesus, que ela não mais se vê. Torna-se irresistível, inclusive. Ela não se promove mais. Vai ter um culto da Igreja Batista, me perdoe, vou dar uma localização, só para não dizer que eu estou dando aqui. Vai ter um culto da Igreja Batista da Lagoinha, como se isso fosse importante. Não, está tendo um culto extraordinário da Igreja de Jesus na face da terra. Uma igreja poderosa, que cura, que estabelece o reino de Deus na terra. Sim. Então está faltando nós voltarmos a essa essência. Verdade. Tirarmos as bandeiras, tirarmos essas loucuras que se criam a respeito de culto, a respeito de liturgia. Se prega uma liberdade no espírito,
mas ao mesmo tempo se tranca tudo no rótulo, na estrutura. Aquela tela linda, fantástica da projeção mapeada, aquilo que torna o culto fantástico, né? Estou estudando isso também, eu gosto de estudar coisas novas, eu gosto de estudar, eu não gosto de me aprimorar nas coisas. Mas aquilo ali não é o diferencial. Sim. O diferencial é que Jesus está aparecendo cada dia maior em Wallace. Amém. E quando ele está lá na praça, lá fazendo sua locução, as pessoas não estão ouvindo mais o Wallace, está vindo uma voz de um anjo. A voz de um anjo poderoso lá, que está falando. E as pessoas não estão vendo mais Jesus, não estão vendo mais o Wallace, estão vendo Jesus lá. E vou falar para vocês, é lindo demais ver isso. Verdade. Quando eu olho para alguém que eu conheço, tem amizade, tem propósito junto com ele, tem aliança de propósito, quando eu passo naquele lugar, alguém fala assim, lá o Wallace lá, que bênção. É maravilhoso. Verdade. Não é para honra, não é para glória de homem. Sim. Mas é para mostrar como que Deus é poderoso para pegar esse homem cheio de defeito e transformar em Jesus. Nós somos cristãos. O cristão é um Cristo pequeno. É um Cristo já em miniatura. Verdade. É um projeto de Cristo. É alguém que está crescendo para ser como Cristo. O alvo é ser como Cristo. Sim. Se nós estamos falando hoje de rótulo, o que nós estamos errando? Vocês estão vendo que eu não estou em momento nenhum aqui dizendo onde está erro, está certo, que eu estou acusando dos estilos, do chapéu, do boné. Isso tudo aí é embrulho de presente. O que é importante é o presente. Eu vi pastor Josué Siqueira ministrando sobre a esposa do pastor, da esposa dele, que está com câncer. Eu convido todos vocês a orar pela esposa do pastor Josué Siqueira. E o homem chorou muito no testemunho dele e eu fiquei assim, quebrado. Mas aquele homem em dor, chorando, ele falou a frase que me arrebatou. Nós temos uma joia em vaso de barro. Nós temos uma joia grande, poderosa dentro de nós, em vaso de barro. Ou seja, nós somos fracos, nós somos quebradiços, nós somos melindrosos, frágeis, mas a joia é muito poderosa. O problema é que a gente quer ficar maquiando o vaso, né? Tá cheio de trinca. A gente não quer que o vaso seja quebrado, a gente não quer que seja reconstruído do zero. A gente quer continuar, quer aproveitar aquela parte boa, quer fazer um remendozinho, um concertozinho aqui, bonitinho, fazer uma tatuagem, fazer um adereço para que aquilo se apague e continuar andando. Quando o nosso Deus quer fazer um verdadeiro adorador, e só é verdadeiro adorador quando é Jesus dentro de nós. Não tem jeito. Enquanto não for Jesus a totalidade da nossa vida, é papo. Nós vamos ficar aqui floreando sobre o chapéu, floreando sobre a atitude, né? Esse dia eu estava vendo um vídeo de uma adoração muito lindo, muito profundo, e o rapaz estava assim, ó. Eu via que ele não estava se cabendo mais dentro de si, ele não estava mais aguentando aquele momento. Foi tremendo. Eu via Jesus naquele jovem. Com certeza. Eu via Jesus naquele jovem. Aí eu tive uma igreja lá, o jovem faz a mesma coisa, ou seja, ele não estava vivendo o evangelho, ele estava vivendo aquilo que o outro estava vivendo. Ele não tem personalidade própria. Não tem identidade. Quando o adorador começa a imitar a experiência dos outros, começa a contar as histórias dos outros, quando eu começo a viver as coisas dos outros, assim, começam os enganos. Verdade. Foi o começo nosso. Quando você diz que os hinos antigos, que o estilo de adoração antigo não se comporta de hoje, porque os jovens não aceitam, começam confusões. Essa é a confusão. Eu estou escolhendo o que eu quero. Eu sou progressista aqui do tempo da adoração, né? Eu gosto da novidade, eu gosto. Sim. Eu não paro no tempo. Sim. Eu continuo. Mas eu não nego. Não perde, eu não nego. Eu não nego o louvor que eu vi, que me trouxe, né? As experiências, os cultos.
Eu vivi no meu passado em cultos nos lares, né? Se diz que hoje não se pode mais fazer culto no lar, porque não é mais cabível nos dias de hoje. Sim. Como não? Estou doido fazer um culto lá em casa. Olha aí. Culto de gratidão a Deus. Terminei esse seminário sofrido de muita Vamos luta. lá dar uns glória lá. Nós temos que festejar isso. Com meu certeza. Deus. O povo de Israel era um povo festeiro. Sim. O negócio andava por tempos e tempos. E eles festejavam Eu muito. vou falar para você agora a respeito dos cultos dos lares, na minha questão de visão. Né? Muitos pastores têm preconceito, até porque eu entendo, né? Mas eu entendo de forma pejorativa, entendo como controle, tá? E não querem se perder esse controle, quando que, na verdade, necessariamente precisam perder esse controle. Isso. Deixar Deus realmente, o Espírito Santo controlar. Mas é até falta de inteligência, porque hoje, infelizmente, a igreja está em descrédito na nossa nação. Muitos lugares. Sim, muitos lugares em descrédito. Então você convida, de repente, uma pessoa para ir para a igreja, ela não vai. Por conta de alguns traumas e N situações, e não vai. Mas se você de repente convida para ir à sua casa o seu vizinho, ele vai. Às vezes E ali tem um trauma ali que não quer ir lá, né, mais Sim. na sua casa. Eu digo para diferente. você, eu vou só concluir essa questão, que é testemunho lá da minha casa. O vizinho começa, vai na primeira semana na sua casa num culto que você convidou, disse que vai ter uma reunião ali, convidou ele para ir, e essa reunião é um culto. Daqui a pouco, na outra semana, vai de novo. Quando não teve, o vizinho me perguntou, poxa, não estão fazendo mais o culto? Já sente falta, né? Aí daqui a pouco ele começa a sentir aquela ambientação, aí dali no culto você começa a falar bem da comunhão da igreja. Poxa, na casa do meu vizinho tá essa comunhão, assim na igreja lá deve ser bom demais também. Em menos de 30 dias eu duvido que ele não está visitando a sua congregação. Na nossa casa, a gente tem uma reunião de célula lá em casa. Toda quinta-feira. Quando na nossa casa, que é o polo 1, é na casa de outro casal. Sim. Eles são 2 polos. A gente às vezes reveza em 3 polos, mas sempre nesses 2 polos, principalmente. E quando eu não convido para vir na célula. Eu convido em casa. Eu convido para ver um culto lá em casa. É. Aí Eu não falo culto, eu falo uma reunião. Aí as pessoas chegam, encontram aquele ambiente gostoso. Reunião de célula é maravilhoso. Sim. Agora, só célula é o fundamento? Não, acabou, não se pode ter mais culto dos lares? Essa é a minha pergunta. Não pode mais ter? Qual é o propósito? Agora, também entendo também que se você fazendo cultos no lar, sem propósito, salvar vidas, sem intencionalidade, também é uma coisa que você não está agradando ao coração de Deus. Claro. Porque tudo que nós fazemos tem que ter propósito. tem que ter um propósito de salvar vidas. Sim. Porque só festejar não muda nada. Não muda. Agora, alguém chega na sua casa, encontra um culto de adoração ao Senhor, ouve o testemunho de como foi a sua luta. E ali ela se identificou, viu, e de repente ela fala assim, eu tenho um chamado, estou me escondendo há muito tempo, hoje eu vou assumir meu chamado. Glorificou? Não. E é da onde você identifica também muita coisa. Porque... Uma pessoa chegou na minha casa, viu esse testemunho e falou assim, eu quero servir esse Jesus. Então, sim, isso aí, não é só isso também não. Por exemplo, ali você às vezes tem pessoas que estão se reconciliando com Cristo por conta de traumas diversos que sofreram. E essa pessoa quer servir a Deus. Na célula ali, você começa a observar aquela pessoa, você vai ver se ela é eloquente, fala legal, se ela tem uma boa questão de fala, né? E ela já sai direcionada de repente para a igreja para ser encaminhada no ministério, que ela já tem uma predisposição. Sim. Poxa, de repente, o varão aí afinado, canta bem. Ou, poxa, o irmãozinho tocava um violão no mundo aí, no coisa aí, tal. Daqui a pouco você vai descobrindo ali e já vai encaminhando para o serviço do reino, justamente. Preparando aquele adorador. Justamente, para o serviço do reino. Coloca ele perto de um cara que já é do negócio, discipula esse cara aí, acompanha esse cara aí. Mostrar para ele que tocar um bom violão não muda, não faz um adorador. Justamente, mas é forjar o caráter dele dentro do caráter de Cristo. Você já tem uma inclinação, olha só. Eu quero trabalhar você se permite trabalhar. Você aceita, né? Posso te ajudar?
porque você Mas precisa isso é entender. natural, Aí, Ulisses. Isso é natural, com acompanhamento, com a parceria. Isso. Você não precisa nem, a pessoa às vezes não precisa nem perceber Isso. que você está fazendo esse perfeito. encaminhamento. Verdade. Você já vai ali fazendo discipulado e a pessoa, por ela já ter aquela predisposição, naturalmente ela vai desenvolver aquilo Vai para o crescimento. entendendo só. Então, uma igreja que de repente a pessoa lá atrás, uma pessoa que de repente lá atrás criticava a igreja, que falava mal da igreja, daqui a pouco, pelo aquele ambiente de casa ali, olha como é que o propósito, daqui a pouco está servindo a igreja. Agora, vamos lá. Vamos respondendo as perguntas aí do tempo futuro, do tempo presente, né? Vamos falar agora das nossas Adriano, enrascadas. tem uma pergunta aí, Adriano. Nós temos muitas enrascadas, né? Se eu posso adorar Deus de chapéu, já ouvi isso. Ouviu isso? Se tá certo mesmo essa liberdade de marcha, dando para os jovens, de boné, de chapéu. E muita pergunta desse tipo aí. Sim. Muita pergunta. Também é um problema quando é um problema. Quando as pessoas que estão ministrando os superéticos deveriam ser os primeiros que apanham e o primeiro que chora, né? E que trabalha debaixo de sacrifício, Sim. porque adoração é sacrifício e sinceridade. Quando você monta um perfil para agradar as pessoas, para se tornar um produto, né, um produto bem consumido, né, o consumível, né? Esse é um problema. Você criar uma marca, criar um estilo para que agrade alguém. Quando o verdadeiro adorador, ele só tem um alvo. Ele só tem um alvo. Porque quando ele agrada o Pai dele, quando ele agrada o Deus dele, a obra frutifica. Salva vidas, transforma as pessoas. Sim. Ah, por que cantor tal faz sucesso, a voz dele é feia? Ah, porque cantor tal, adorador tal faz sucesso. Papapá. Nós precisamos vigiar muito esses rótulos. Vigiar muito os produtos que são vendidos. Ah, saiu um cantor que canta um hip hop, tem que botar outro no lugar. Ah, aquele cantor famoso lá que cantava voz linda, cheio de efeitos, cheio de falsete, saiu. Aí entrou tal grupo que tem lá um perfil também que canta parecido. Aí tá vendo? Já entrou no lugar daquele outro e tal. Vocês estão entendendo? As crises dos dias de hoje? Sim. Grandes produtoras entenderam que o mercado gospel é um Consome mercado. bem. É um mercado poderoso. Em que antigamente esse mercado era um mercado de unção, virou outro mercado. Mercado de oportunidades. Sim. Onde aquele cantor que tem aquele perfil, quando ele sai, entra outro daquele perfil, que ele falou uma besteira, o pessoal zangou com ele, aí já veio outro que assumiu naquele perfil exatamente. É só a gente observar. Sim. Vamos observar ao redor. Sim. Cria um grupo hoje, o grupo do Chapeuzinho hoje aí, né? O grupo do Chapeuzinho tem um monte de grupozinho. Aí veio um que desse estilo, já tem 30 nesse estilo. Formou um estilo para vender um produto, para atrair um grupo de jovens. Opinião. É problema? Não. Não é problema. Não é problema quando você tem propósito naquilo. Depende da motivação. O propósito daquilo. Com a motivação que você está fazendo. Se a motivação é atrair a atenção do jovem, mas a sua atenção é com Deus, olha só, eu quero agradar a Deus. Isso aqui é para que os jovens entendam a proposta, que a gente quer uma coisa mais juvenil, mas uma proposta com Deus. E quando ele tem propósito com Deus, ele quer alcançar essas vidas, tudo é válido. Sim. Tudo, né? Tudo é não. Mas Em termos do Paulo, a gente vê lá na referência de Paulo. Me fiz de fraco aqui para poder ganhar os fracos também, para poder... Mas quando você faz aquilo com o propósito de agradar ao consumidor, mas a pessoa... você deixa de ser um adorador para ser um produto. Sim. Quando você faz da sua igreja um altar e você fala da sua igreja o tempo todo, essa igreja não é cristocêntrica. Essa igreja é uma bandeira que atrapalha a verdadeira bandeira do evangelho. Sim, uma das coisas que o crente hoje, creio eu, o crente já quase não tem orado, né? E não tem pedido a Deus discernimento. Porque quando você pede a Deus discernimento, você começa a observar muita coisa, as motivações, inclusive, por trás daquela tendência, né?
E as tendências que têm surgido, nas que eu tenho, né, analisado, pedindo ao Senhor esse discernimento, é só mercado. Não tem sido motivado pela vivência do cara com Deus, porque ele não tem. Então os frutos dele aqui são só de comércio. Fica um fruto só para comercial, só uma coisa comercial. Então o cara que tá lá, tá com, né, com o bonezinho dele, de repente ele tá influenciando aquela tribo do bonezinho, claramente quem é pelo Espírito vai entender se aquilo realmente é motivado pelo Espírito. Sim. Eu conheço agora um grupo recente de jovens que eu conheço, assim, tá na raiz deles mesmo. Eu vivo com eles. São jovens extraordinários, são jovens espirituais, que eles têm um estilo, eles se vestem no estilo, mas no dia a dia deles que eu vejo na igreja, onde eles ministram, eu sou muito abençoado por esses jovens. O chapéuzinho dele lá não muda a essência deles. É o estilo deles, de jovem. É o estilo de roupa que eles vestem. Eles não estão procurando agradar alguém. Eu conheço um grupo de jovens que adora o Senhor em espírito de verdade, que tem o estilo deles. Sim. Eles são assim. Sim. É o estilo deles. Eles gostam de se vestir assim. E quando Mas o for propósito... para tirar, Isso, eles mudam também. vai ser o Espírito Santo que vai tocar, que vai falar para não, agora a maturidade é outra, de repente, não estou dizendo que eles são imaturos por estar, mas agora você a estação mudou, né? A estação mudou. Então agora, né, quando se tem essa sensibilidade, né? Então, é por isso que é muito importante de voltar lá no começo. Esse relacionamento com Deus é essencial à manutenção de tudo. Porque nós não podemos ser adultos sem memória. Né? Porque quando nós nos tornamos adultos sem memória, a gente mesmo fala assim, os jovens, aqueles jovens, esses jovens dias de hoje, e esquece os jovens nós fomos. A gente fura a bola dos outros quando cai no nosso terreno, no nosso quintal. Então, esquece que a gente jogou bola no quintal do vizinho também quando a gente foi. Nós não podemos ser esses maduros, Sim, esquecidos do passado. Né? Porque, exemplo, eu conheci amigos meus que tinham cabelo comprido, se foi o seu caso. Sim, foi o meu caso. Era a moda da época. Não tem problema nenhum. Mas quando a gente vê nos tempos de hoje alguém com cabelinho comprido, eu falei assim, rapaz, esse rapaz tem que cortar esse cabelo aí, rapaz, não é possível, rapaz, isso aí tá partindo do lado errado. Pois é. Começa as confusões. Porque às vezes a gente esquece que a gente é adulto, mas teve uma juventude. E quando a gente não tem memória, a gente começa a crucificar coisas banais. Coisas que não tem nenhum tipo de relevância nenhuma. Não vai agregar nada. E é um problema, porque você começa a criar obstáculo para o evangelho. Essa jovem chegou aqui, olha a saia dela, muito curta. Aí você começa a olhar, em vez da igreja de sandália, ao invés de bermuda. Isso, rapaz, jovem relaxado. São coisas que não agregam nada. Porque se o líder pregar santificação, se o líder pregar vida com Deus, relacionamento com Deus, gente, quem convence a pessoa da justiça, do pecado, do juízo é o Espírito Santo. Então você tem que crer nesse poder de Deus mesmo, que Deus vai transformar aquela vida e não vai precisar ninguém ficar enfiando o dedo, né, de forma pejorativa ou fazendo comentários dentro da congregação de forma pejorativa, até porque Deus odeia isso e abomina isso aí. Tá? Quem tem, então, você lê a Bíblia aí, você vai ver que você está entrando na enrascada, né? Porque de fato quem vai trazer, né, essa modificação verdadeira é o Espírito Santo, pregado através daquele líder que também está cheio. Porque se o líder também for vazio, a gente falou aqui já em assuntos atrás também que a igreja é reflexo do pastor. Então, se tem uma igreja que não tem tido uma transformação de fato, de verdade, o pastor precisa rever os seus conceitos. O líder precisa ver os seus conceitos. Quando a gente começa a tratar a igreja aos olhos de Jesus, né, começa a imaginar a igreja do tempo de Jesus, como é que ele tratava os seus discípulos, as pessoas que se aproximavam dele. Jesus Cristo, ele não gostava do pecado. Sim. Ele não gostava da promiscuidade. Ele não era Jesus. Mas aquilo ali não afetava ele. Uma mulher que lava o cabelo dele, com cabelo, derrama perfume ali, chorando, seca ali com o cabelo, lava com lágrimas. E seca com o cabelo. E ela correndo risco, tá? Correndo risco, porque Madalena, acho que Maria Madalena,
naquela região ali, a gente aprendeu aqui 2 casas conhecidas, que era a casa delas e a casa de Simão, onde Jesus estava, né? E ali ela saiu com a bênção. E o grande da casa, que era uma grande figura, ficou dentro d'água. Porque disseram que hoje essa mulher... E ela sofreu o risco de ser apedrejada ali, porque ela estava indo na casa de uma pessoa de referência, de uma pessoa de renome, e eles entendiam... Um homem... Entendiam que iam manchar a popularidade. O homem entendeu que ali, né, estaria sendo manchado a sua honra ali, recebendo aquela mulher na sua casa. Ela sofreu, mas ela não esquentou a cabeça para isso. Quem pode resolver o meu problema e tirar o meu peso está aí. E agora? É isso que eu quero. E o que ele reflete para nós? A respeito do verdadeiro adorador. É a capa? É o nome? Não. É o sexo dela? Não. Era a história dela? Era o passado dela? Era a imagem que ela tinha em relação à sociedade? Não. Jesus Nada não estava disso preocupado com isso. Jesus viu um verdadeiro adorador naquela mulher que adorou a Jesus com o cabelo, que adorou com a lágrima, que adorou com o que ela tinha de melhor. Então, meus queridos, trazendo para os dias de hoje, nós precisamos tirar essa religiosidade da gente. No meio da gente mesmo, da igreja. Sim. Nós também, que estamos aqui agregando valores, né? Estamos aqui conversando, debatendo, trazendo contextos, sim. parafraseando, trazendo conotações de todo tipo de aspecto para trazer uma informação importante. Precisamos tirar a religiosidade. A religiosidade atrapalhou o tempo antes de Jesus, atrapalhou durante Jesus, atrapalhou depois de Jesus e atrapalha nos dias de hoje. A religiosidade de hoje também os modismos, também os rótulos que colocamos nas pessoas também, o passado, né? A gente fala sobre porque esse negócio de pregar em presídio acabou. Eu vi esse dia, recentemente eu ouvi isso, acabou. Tem que pregar pessoas que querem uma coisa. Mas é isso mesmo que o Evangelho me ensina? Jesus Cristo falou isso mesmo? Quem falou isso? Porque quando nós falamos do verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador é o que está dentro de nós. É Jesus Cristo. Se ele não está dentro de nós, se ele não é relevante dentro de nós, se ele não está crescendo dentro de nós, essas frases viram verdade. Não sei, verdade. Porque esses falsos adoradores não têm o verdadeiro adorador. E Deus procura adorador que tem Jesus. Adorador que Jesus é a verdade. Que é espírito e verdade naquela pessoa. Que ele é espírito, importa que assim o adore. Não é da boca. Então, trazendo para os dias de hoje, precisamos tirar essas máscaras, desconstruir velhos conceitos, reconstruir velhos conceitos também que não estão em desuso. Eu acredito que tudo que se tenta rotular é um problema. Acabou, não tem que voltar, só pode ter culto no lar, não pode ter célula, também é bobagem. Eu já ouvi falar que a gente não pode clamar que o Espírito Santo venha, porque se você já aceitou a Jesus, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo você já é batizado pelo Espírito Santo, então você não precisa clamar. Então, a pessoa não entende o que está falando, nem está falando. Sim. Uma coisa é batismo. Um pedido. Eu entendo dessa forma, tipo assim, né, para ser cheio do Espírito Santo, muitas pessoas colocam algumas condições. Inclusive, eu vi uma pregação esses dias que eu falei, não, no meu contexto, pelo que eu li na Bíblia, né, que eu li em Atos 2, 3, 4 e Atos 10, esse pregador se equivocou dizendo que não, eu preciso clamar, eu preciso gritar. Não é fácil você ser cheio do Espírito Santo. Não é fácil ser cheio do Espírito Santo se a gente colocar a limitação e resolver viver uma vida de pecado ao invés de viver uma vida de santificação. Porque em Atos 10, inclusive, diz que eles foram cheios do Espírito Santo na pregação, na ministração da palavra, numa coisa, né, que Deus estava fluindo ali. Então, às vezes, querem, como você falou, querem criar rótulo, querem criar uma receita. Não pode chamar o Espírito Santo. Como é que eu não posso chamar o Espírito Santo? Como é que é isso?
É uma coisa você clamar, outra coisa é dizer que está longe. Eu fui ministrar na congregação, inclusive. Lembrei agora. Você clamar por manifestação, não é problema nenhum. Ele para em você. Jesus estava no barco, gente. As pessoas foram chamar Jesus para quê? Sim. Se não precisa chamar Jesus. Com certeza. Se está dentro do barco. Está dentro do barco. Mas ele quer ser chamado. Sim. Para que ele manifeste a sua glória. Porque ele sabe. Muitas vezes a igreja não quer aceitar, não quer entender que a manifestação do Espírito Santo na igreja precisa ser clamada. Sim, e eu fui uma vez convidado para ministrar na igreja e pediram para não fazer isso. Ela precisa ser festejada. Pediram, olha, aqui a gente não está cantando, né? Só fica atento aí com essas questões de clamar o Espírito Santo, ou cantar canções que invocam, que chamam o Espírito Santo, né? Que a gente aqui não. Eu falei. Isso é manifestação. Isso não tem nada a ver com batismo. Não tem nada a ver com você ter o Espírito Santo. Eles tinham Jesus vindo no barco. Jesus estava dentro do barco, estava dormindo. Muitas igrejas, Jesus estava dormindo dessas igrejas. Sabe por quê, meus queridos? Porque eles não clamam por Jesus. Jesus está dormindo nesses barcos que estão afundando. Afundando, sim. Por quê? Vidas ali clamando por Jesus não podem clamar por Jesus. Boa essa alusão, hein? Não podem clamar por Jesus, porque Jesus está dentro do barco. Isso é forte também. Então, se você não pode clamar pelo Espírito Santo, acabou tudo. Acabou tudo. Deixa afundar. Então. Tem muito lugar, então, que... Não, Jesus está. Jesus está. Mas está. Está dormindo. Porque ninguém clama por ele. Ninguém que ele esteja vivo, ninguém que esteja atuante. Jesus só salva. Recentemente eu ouvi, Jesus só salva. Porque curar na sua época dele, porque agora não quer mais fazer, é só salvação só. É mesmo? É mesmo? Está escrito aonde isso? Tem Inventários, capítulo 9, versículo 17. Então, existem problemas. O Inventário. Dos dois lados. Né? Dos dois lados. Aquelas igrejas também que acreditam que o Espírito Santo é um motivador de culto. Que o Espírito Santo é um animador de plateia. Agora o Espírito Santo vai descer, vai queimar tudo. O Espírito Santo faz parte do culto. O Espírito Santo faz parte da minha vida, rapaz. Você não precisa clamar, você não precisa ficar fazendo alvoroço para fazer alvoroço no culto, não. O fogo tem que estar o tempo todo. Não tem que ter momento de fogo, não. O culto é um fogo. Fogo ardente, rapaz, continuamente. Não pode ter esse negócio. Não pode ficar esse negócio de... Então, são esses rótulos. Um fala que não pode, o outro já acha que é só. Tem pessoas que só acham que no culto só tem Espírito Santo. Não se fala de Jesus. É outro problema também, meu Deus. Com certeza. A igreja não é cristocêntrica. Sim. A igreja precisa ser cristocêntrica. Para ela ser cristocêntrica, o Espírito Santo tem que estar ali. Se ele não estiver ali, ela não é cristocêntrica. Porque é ele que nos faz entender que ele é o centro. Agora, também não se falasse de Jesus só do Espírito Santo também é outro problema. Nós temos que entender quem faz o quê. Agora, verdadeiros adoradores, adorar em espírito e verdade. Problemas desses tempos nossos. Se nós formos falar agora aqui, nós estamos falando do problema de hoje, lembrando de Salomão. Acreditando na grande estrutura, glorificando a Deus naquela grande estrutura, e imaginando que aquilo ali era suficiente para que o povo de Israel fosse protegido contra todas as guerras. Agora, outro fato importante sobre o verdadeiro adorador é que o verdadeiro adorador, ele não precisa ter uma vida confortável para adorar. Ele não muda a atmosfera de um lugar quando ele é um homem próspero apenas, não. Quando ele é um homem preso, ele também. Mesmo nas dificuldades também ali, né? Ele faz a diferença. O verdadeiro adorador, até preso, faz cadeias tremerem. Sabe por quê, meu irmão? Porque o verdadeiro adorador, se ele estiver preso por justiça ou injustiça, ele louvando a Deus, Paulo e Silas fizeram isso. Sim, é propósito, inclusive até eu digo que quando eles estavam me adorando, a palavra de Deus ela fala que Deus habita no meio dos louvores. E Paulo estava ali naquela prisão, eles não tinham nada para festejar. Eles estavam presos. Ali não era honroso para uns homens que deram a vida para pregar o evangelho, andando nas ruas, levando a paulada, apanhando, fazendo tudo de problema. Tá ali preso. Não era justo para eles, não. Eles mereciam coisa melhor. Mas ali eles adorando a Deus sem motivo aparente, mas eles sabiam que eles tinham um motivo especial.
Porque eles podiam estar na prisão, mas Deus estava com eles. Sim. Porque para Paulo morrer era lucro. Uhum. Já tinha se desapegado dessa casca. Ele já sabia da glória dele já. E quando ele está ali adorando sem motivo aparente, né, para as pessoas, houve aquele terremoto. Eu fico imaginando, achei que Deus desceu naquele lugar, assim como desceu no Monte Sinai com Moisés, que ele desceu e tudo tremia, foi um grande barulho, o povo apavorado lá embaixo. Perderam a oportunidade. Medo de tocar Moisés, não toque no monte, não pode fazer isso. E ali com Paulo e Silas na prisão, eles adorando a Deus, aquela prisão mais a tremer. Eu fico imaginando, achei que Deus descendo naquele lugar, gente. Verdade, é. Tremendo tudo. Então, se você hoje quer ser um verdadeiro adorador, em primeiro lugar, Jesus tem que crescer em você. Em segundo lugar, você fazendo isso, consequentemente você atrai a atenção de Deus. E se você continuar caminhando nessa direção, você não vai só atrair os olhares de Deus, mas também o agrado de Deus. Sim. Ele vai começar a se agradar de você. E quando Deus se agrada, ele se manifesta. Verdade. E quando ele se manifesta, um grande terremoto acontece no nosso meio. Vem com fogo E começa consome a quebrar, sacrifício. começa a curar, começa a transformar vidas, começa a mudar a realidade das pessoas. Então se nós buscamos aqui um bate-papo poderíamos estar aqui rotulando A, ou B, C, D, certo e errado. Não, se tiver essa necessidade, se houver essa necessidade, sem nenhuma preocupação, né? Porque eu sempre falo, a gente é regido pelo Espírito Santo de Deus. Então, mas trazendo aqui essa conexão, sim, esse desenvolvimento do Espírito Santo, nós entendemos que as coisas ficam claras. Para quem ouve a gente também aqui hoje. Ficam claras. Ficam claras os desvios. Fica claro as loucuras. Verdade. Esses equívocos, essas loucuras malucas de criando coisas, criando conceitos. Sim. Desnecessários. É verdade. Que não vai agregar nada para ninguém e ainda vai atrapalhar as coisas. Isso aí. Eu vou fazer aqui uma menção, né, a um dos nossos colaboradores, e hoje também aí colaborando com o nosso podcast, né, trazendo aí, fazendo menção do JIV, especialista em furo humanizado, bebê, criança, adulto, primeiro, segundo e terceiro furo, né, de orelha, cuidando do seu maior bem, JIV. Tá aí o telefone na tela, né, 999448256 ou 997279709. Então você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo do interior do estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, pode estar fazendo um contato aí com o JIV, especialista em furo humanizado. Forte abraço aí pro pessoal da JIV. Interessante, obrigado, né? Rapaz, eu não conhecia. Que legal. Pois é. Eu não conhecia. Minha filha, quando era pequena, a mãe dela esperou sair de casa para pedir a vizinha para poder furar a orelha dela. Aí, agora já tem. Agora nós temos alguém especializado para com técnicas naturalmente bem elaborada, né? Que legal. Gostei. Tá aí com a gente nesse episódio desse podcast nosso aí. Muito bom. Quando a Marissa nasceu, né? Lá na clínica, ela nasceu, não vou falar o nome, não precisa falar o nome, mas onde ela nasceu, eu acompanhei o dia de furar, mas rapaz, a Marissa sentiu uma dor, rapaz, eu chorei mais que ela. Eu nem fico perto. Agora, com a situação dessa, maravilha. Com uma empresa dessa fazendo esse trabalho especializada, você já imagina que você imagina que não vai ser aquela situação. Pergunta aí, bacana, né? Pergunta aí, beleza aí. Falando. E uma coisa que a gente tem em mente, né? Muita gente às vezes pergunta e não tem uma definição. Né? Qual a diferença entre louvor e adoração? No seu consentimento aí. Então, a palavra louvor é falar bem de alguém. Louva. Então, eu estou dando na rua. Meu Deus é maravilhoso. Oh, Deus glorioso. Oh, Deus. Eu começo a falar para as pessoas. Eu estou louvando a Deus, mesmo sem cantar. Sim. Agora, quando eu estou adorando, eu estou vivendo algo em sacrifício. Eu estou transformando minha vida como um altar
agradável a Deus. Onde eu estou adorando um Cristo, Ele é meu sacrifício vivo. E eu não estou me sacrificando mais o meu corpo, a minha personalidade. Não, é outro erro também. Porque Jesus Cristo, Ele é o sacrifício perfeito. Todo dia que eu estou glorificando, adorando a Deus, Ele é meu sacrifício. E eu só consigo agradar a Deus porque Ele é o meu sacrifício. Porque Ele está crescendo dentro de mim. Bom. Ele está crescendo e Ele continua se sacrificando por mim. Então o meu culto tem um sacrifício, que é Jesus Cristo. Olha só que diferença. Diferença, né? Então tá aí. Com certeza. Bom, Bacana, pessoal, né? tivemos aí, né? Então, mais um bate-papo abençoado aqui no nosso The Best Podcast Ministérios Modernos. Mais uma vez agradecendo a você aí por passar esse tempo aqui com a gente, por nos permitir estar junto com você aí, batendo esse papo. Mandando um abraço também, né, pro nosso amigo aí, irmão, Pastor Felipe. Felipe Luna. Vai chegar o convite para ele também, né? Eu já pedi o nosso irmão lá, ó, conhecido, o Jansen. Jansen. Jansen Douglas. Olha os Jansen também, amigo. Jansen também. Então, Olha a Janaína aqui, Janaína Cruz, Benção. Eu nasci e fui criado ali com eles ali. O Wilson, Helena também, a Benção também. O Vitinho, tá o Vitinho aqui, rapaz. Vocês não gostaram de ver o Vitinho? Sim, penso. Com o pastor, com o próprio Felipe, né? E o Jansen, a gente foi criado ali, naquela rua ali, né? Então, até falei com o Jansen mesmo, para poder estar conversando com o pastor, para que eles pudessem estar vindo com a gente aqui. Né? Vai ser uma oportunidade muito boa. E a gente só aguardar Um ele. abraço aí dos irmãos. Igreja Batista Jardim Regado. Lá a gente tem um ministério bacana que o Vitinho, o Vinícius, a Miriam, um grupo de jovens lá fazem parte, muito bacaninha, cheio de unção. Top demais. Faz um dia esse grupo aqui, vocês vão gostar muito. Maravilha. Bacana. Mandando um grande abraço também, honrando também aí nossa equipe, né? Uma equipe, o The Best Podcast Ministérios Modernos tem equipe, tem o nosso amigo Josué, que é da parte técnica, essa parte toda de YouTube, essa questão de internet, né? Temos aí também. Pizzaria gostosa aí. Sim, também é bênção também. Deu até fome só de olhar a imagem dela aqui. Tem o Carlos também, o Carlos aí, que é nosso diretor também, está sempre nos auxiliando nessa questão de produção. Né? O pessoal da edição também, né? Mais conhecido como Adriano Silva. Tá pessoal, agora ele que edita aí toda a parte de edição, né? Gabi também, Gabi Torres aí, que é da parte de redes sociais, de tá montando esse esquema aí de redes sociais, né, Gabi? Dá um oi, Gabi, fala oi. Aí, chegou o oi pra vocês aí. Aí, ó. Tá ok, pessoal? Então, bom demais mais uma vez. Muito obrigado, meu irmão Elias. Um abraço pra minha esposa maravilhosa. Sim, fala ali pra ela, fala na câmera ali. Minha vida, só faltou você no meu lado aqui, minha vida. Maravilha. Tamo junto, querido. Obrigado. Bênção de Deus. Participei aqui com muito gosto, muita alegria. Porque novamente podemos afirmar isso, que Deus não une pessoas, mas une propósitos. Glória a Deus. Essa frase da Wilson Helena. Olha aí. Nossa futura pastora Wilson Helena. Já é pastora já, né? Glória a Deus, já tá. Trâmite já tá caminho. Falta já. só assinar um papelzinho que ela colocou, escreveu, eu falei assim, minha filha, que benção essa frase, né? Eu gosto de honrar as pessoas que têm essas palavras maravilhosas. Frase de impacto, né? Sim. Deus não une pessoas, une propósitos. Verdade. Tá certo. Curta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, que é bênção para sua vida. E vem com a gente. Deus abençoe vocês e vem com a gente. Amém.